Porque Vou. eu não sei se a bateria dele tá aguentando, né? Não, a gente descobre. Não tem problema. Posso? Pode dar Não tem. o play. Gente, a clínica do sujeito. Vamos lá? A sujeitação a outros imaginários. Quando a gente fala do... nosso tema, vamos perder o desejo do neurótico obsessivo, certo? Eu postei para vocês no grupo a questão do desejo, o gozo. Qual é o gozo do obsessivo e qual é o gozo do histérico? Tô treinando o gozo do obsessivo. Esse negócio funcionar. Qual que é o gozo do obsessivo e qual é o gozo do histérico? Qual é o desejo do obsessivo e o desejo do histérico? O do obsessivo é o desejo do escravo. Como é que é o desejo do escravo? Do desejo de escravo ou do histérico é o desejo de escravo? O do obsessivo, toda a questão do gozo se trabalha a questão do escravo. Mas como é que funciona para o obsessivo? É uma preposição que a gente muda só para compreender. Essa eu já sei, não vou responder, não estou de sacanagem. Vamos lá? É uma frasezinha simples que esclarece muito. O gozo do neurótico histérico é o gozo do outro. E o gozo do neurótico obsessivo é o gozo, um é no outro, o histérico. O outro é do outro. Do outro. Então o obsessivo ele é invadido pelo desejo do outro. É o outro que quer. É o outro que me acusa. O histérico é o no. Isso, exatamente. A diferença é só a preposição. Enquanto o histérico se aloja no outro e não em si mesmo, então ele goza no outro, ele sente no outro, ele faz com que o outro realize esse desejo. Só que quando ele faz isso, o medo dele, o sofrimento dele é porque ele se perde no outro. O obsessivo é do outro. Ele utiliza os valores do outro, o conceito do outro, se julga a partir do outro, toda a construção é a partir do outro. Por isso Lacan vai trazer uma discussão, ele vai falar da questão da assujeitação a outros imaginários. O que é imaginário? Vamos revisar esse conceito. O que é imaginário para Freud e para Lacan? Imaginário é essa construção a partir do... É inconsciente, mas a partir do... Débora, fazer aquela perguntinha da palestra, será que eles vão acertar? Desculpa, eu estava meio louco. Quando surge o inconsciente? O inconsciente surge... Nós nascemos com o inconsciente, olha... Isso ficou muito legal lá na palestra. Um parênteses dentro. O inconsciente surge ou nós nascemos com o inconsciente? Essa é boa. Essa eu já sei. Eu vou agregar aquela palestra no meu primeiro encontro de psicanálise das verdade? Mas essa não tem... pode repetir, porque ela é... Eu gostei. É um texto de Freud sobre o inconsciente. Muito legal. Eu acho que a gente já nasce com o inconsciente. E ao longo com o tempo surge. Isso já sei. Você não sabe? Eu sei. eu acho que na as coisas da... Dizem que tem as marcas no útero. Observa, inconsciente. Não é quando a minha mente surge e nem quando a minha estrutura psíquica surge. Minha psique. Quando o meu inconsciente surge. Ele surge ou eu nasço com ele? Eu acho que não é. Se você pergunta se a palestra é quando o inconsciente surge, essa é a palestra, então deve surgir. Não é essa a palestra. O inconsciente e como ele... E qual É quando. Não é como, é quando. Então, vai ser quando ele surge, então não, o tema da palestra é o inconsciente e sua influência sobre nós. Verdade, perdão. A questão básica é que Freud não coloca o inconsciente no sentido de ser... ele não coloca a mente, a psique, a psique como inconsciente e consciente, mas coloca a psique que em determinado momento se cliva, quebra, e ao se quebrar uma parte se torna recalcada. Então eu tenho uma psique inteira, completa, eu nasço com ela, id, puro, não tem sentido. E aí ela vai se construindo, aí a gente estudou no narcisismo, né? Ela vai construindo um ego. Nessa construção do ego, enquanto esse ego não tem limites e não acolhe, não é só não tem, pode ter, ela não acolhe, não compreende limites. Então enquanto ele é invasivo, enquanto ele é perverso, ele está se expandindo, ele está crescendo em uma psique una.
Em determinado momento, ele se torna desconfortável, ele não dá conta mais de prosseguir porque a realidade o impede. Quando esse ego se vê impedido, ele se quebra e recalca uma parte dele. O que é recalcado é o inconsciente. Então a resposta é o inconsciente, é o que o Alex colocou, o inconsciente surge. Ele surge então a partir do momento que a primeira coisa é recalcada. O primeiro recalque É o que vai dar origem ao inconsciente. Para Freud. Para Freud, para Lacan também. Para Lacan também, tá. Não, isso já não há tanta discussão sobre isso. Ah, tá. Porque como o inconsciente é o recalcado, eu não nasço com recalcado. Eu nasço inteiro, né? E aí vem toda aquela discussão. Quando é que eu tenho a primeira clivagem, o primeiro rompimento? É no momento em que o cordão umbilical é cortado, então eu tenho essa primeira cisão. Quando eu tenho a segunda cisão, quando o meu ego é partido no meio. Tá quente, né? Será que a Carla consegue Ah, olhar delícia pra gente aí? É só o de lá, cara. Não, pode ligar agora. Nossa, 17 graus? Nossa. Não, 16. foi 24. Foi 16 horas. Eu cheguei aqui, tava quase o Polo Norte. Eu cheguei com 16. Aí Vou ficar bem preparado. Eu vou ter que voltar essa aula aí. Então o inconsciente nasce quando a primeira. Não, surge quando acontece o primeiro recalque. Isso. Aconteceu o recalque, automaticamente eu dei a origem inconsciente. Então, é interessante que eu estava ouvindo uma palestra e a pessoa falando do inconsciente, ele traz uma visão que não é essa visão freudiana, e é um psicanalista. E eu assim, falei assim, eu acho que ele esqueceu um pedacinho dessa parte teórica. O que ele fala? Ele coloca o inconsciente como o mais profundo da mente, que é exatamente o que Freud contesta. O inconsciente não é o mais profundo da mente. Foi isso que eu fiquei chocada na tua palestra lá. Você viu que eu me contive, né? Sim, é porque toda a visão, o inconsciente é uma mente profunda. Então, todas as vezes que eu me aprofundo no inconsciente. Não são estruturas distintas. São sistemas. Então, eu tenho sistema inconsciente, sistema consciente. Com regras distintas, com lógicas distintas, com desejos distintos. Na verdade, o desejo é do inconsciente. Por isso os sonhos. O sonho me conta não da minha estrutura, por isso eu não posso interpretar o sonho com a linguagem do consciente, porque quem sonha é o inconsciente. Tá, mas agora, por exemplo, você está falando então que o consciente surge no sujeito quando ocorre o primeiro recalque. No Isso. caso, o nascimento. Não, O parto. não. Porque corta o cordão. Não, essa é a primeira divisão e não recalque. Qual que é o primeiro recalque? O primeiro recalque é Pode ser algo qualquer um que pra pode ser cada um, assim, pode ser uma um lembrança que eu legal, nunca vou resgatar. Mas vem cá, isso uma for. lembrança antes do nascimento ou posterior. depois? Eu não, vamos pensar no passo do narcisismo. Eu nasço, nem ego eu tenho. Tá, então vai ser depois que eu nasci. Vai surgir o inconsciente. Depois dos 3 meses de vida. Tá, mas aí, agora que eu vou, na verdade, eu vou lançar uma outra pergunta. Quando faz a questão da hipnose e tudo mais, vamos levar no útero. A hipnose não dá conta de me conduzir ao inconsciente. Mas não fala que Ao inconsciente não. Inconsciente não. Ela vai me levar para memórias. A hipnose só resgata memórias. E as memórias não estão no inconsciente como memórias. Elas estão com memórias da minha história e o recalcado delas, está completamente recalcado, eu não tenho acesso. O neurótico delas, o que não foi adequadamente recalcado, que está escapando, esse escape, agora eu vou buscar as cenas que me remetem ao sofrimento. O que acontece? No processo hipnótico, é por isso que o Freud abandonou a hipnose. Na hipnose eu estudo a cena. Certo? Eu estudo a cena. Só que a cena não é um problema. É o que aqui? É o objeto A é o problema. O recalcado é um problema. E o recalcado não é uma cena específica. Aquela cena específica me foi obrigada a recalcar alguma coisa, algum desejo. O desejo é recalcado. Tá, mas então agora... Então, a hipnose vai me atingir o meu pré-consciente. Tá, então, mas e aí quando fala que leva no útero e traz algumas coisas do útero que a criança sentiu lá dentro da barriga da mãe? Na verdade, Isso ela aí traz é uma pior? história. Não, Uma história construída com qual lógica? Se eu estou contando, qual é a lógica da qual eu conto? Do consciente. Consciente. Então aquilo lá não existiu.
Aí que está a É questão. fantasioso. Essa é uma ideia, é uma fantasia. Não, É uma fantasia. fantasia. E o que a gente vê que de fato é uma fantasia? Se você pega uma pessoa e hipnotiza, você faz regressão, certo? Foi o útero da mãe. Faz progressão. Já viram progressão de hipnose? Não. Você, eu hipnotizo a Leslie e falo assim, nós estamos agora em 2020. Onde você está? Ela vai me contar onde ela está. É fantasia, então. Ah, mas aí tem... Quando eu, a questão é que a hipnose, não é, o que se consegue provar? É que eu, na minha mente, consigo trazer todos os tempos possíveis. Eu começo a criar, trazer todo o meu delírio. Se dentro da hipnose eu estou trazendo conteúdos verdadeiros, que eu colhi das minhas informações, né? Agora do futuro não, são projeções. Eu vi uma experiência onde a pessoa fala assim, o que você está fazendo? Eu estou fazendo direito, estou na faculdade, contou toda a história dele. Ok, hipnotizou, nós estamos agora no ano de jogo para o futuro. Onde é que você está? Ele tinha colhido as informações, que ele ia para Campinas, ele ia ser juiz, ele ia se casar e ter 2 filhos. Esse era o que ele já tinha contado. Na verdade é o desejo que vem à tona. Falei para vocês que ia ter surpresa hoje? Então, na verdade, é o desejo que vem à tona. Aí vem todo o projeto construído, aí ele jogou lá, 2000 e tanto. É tudo fantasia. Aí ele começa a trazer uma história, não é inversão. De fato, a mente dele entra no jogo e constrói uma história. E ele fala assim, nós estamos agora em 2020. Onde você está morando? Ele fala assim, estou morando, e ele descreve a casa. Estou morando em Campinas. Aí seria um jeito assim de captar o desejo? Ou não? Eu acredito que é o desejo. Sim. O desejo. Não. Não é o desejo inconsciente. Ah, Não é o desejo do qual eu não consciente. dou conta de que eu vou ter que construir. É o desejo Mas é o meu consciente. querer, a forma como eu interpreto que aquilo pode ser realizado. É nisso que Freud vai dizer assim, que os nossos sonhos são projeções do futuro. Por exemplo, a pergunta que foi feita para Freud é, sonho profetiza? Sonho? Eu falo, sim. Mas por quê? Porque o meu sonho está me contando o futuro? Não, o meu sonho está contando como eu vou construir o futuro. Está te conduzindo a isso. Então eu vou fazer todos os passos para aquele futuro que eu Ó, um sonho projeto que eu tive acontecer. hipnotizou porque eu estava construindo, mas o outro porque... Ó, sabe aquela história? Como é que é? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. Eu acho que eu já estou para polemizar aqui, então. Agora eu quero entender uma Ó, fala. sujeitação. Não avançamos, hein? Não, mas agora eu fiquei na dúvida. Uma fala do Ridão, no workshop que a gente teve de hipnose. Que ele falou assim, no momento que você entra na hipnose, o nosso inconsciente cresce, o nosso consciente, a gente... Subconsciente, ele fala. Subconsciente? O subconsciente é pré-consciente. Ah, tá. Pra mim sempre era o inconsciente. Você tem o inconsciente, você tem o consciente e o subconsciente para os hipnólogos. O que a gente chama de subconsciente, nós estamos lidando ainda com e que funciona com a mesma lógica do consciente. Então por isso que é um sistema consciente. Porque o sistema inconsciente, ele foi escondido. E ao ser escondido, vocês já viram a Então tem subconsciente na psicanálise? Não. É A palavra pré-consciente. subconsciente não é pré-consciente. Esse é o É pré-consciente. iceberg O subconsciente é da onde? O subconsciente é a hipnose, o pessoal da hipnose que vai trazer essa Só da só da hipnose? Não é comportamental? Não, bom, comportamental não trabalha. Nem com trabalha você. com isso. Não. E aí os junguianos vão trazer um pouco do subliminar, do subconsciente, mas Mas no caso, por exemplo, de um adolescente que quer, não sabe que profissão ele quer, se serviria hipnose? não, a hipnose é útil. Qual é a utilidade da hipnose? Quando eu quero trabalhar com conceitos que estão ligados à questão do desejo. Porque daí eu estou direcionando inclusive com os meus olhos de terapeuta. Então assim, quando a hipnose é focal, Freud trabalhava com hipnose focal. O indivíduo está com um determinado problema, eu tenho foco para ele. O indivíduo travou, não dirige mais carro. Então eu posso levá-lo. E aí a hipnose nada mais é do que sugestão. Hoje nós temos aí, primeiro nós construímos a coisa que não é mais hipnose, é a auto-hipnose. E nós temos ainda a situação da hipnose conversacional, que ela é mais poderosa do que a hipnose de transe.
onde o indivíduo começa a conversar e ele vai induzindo e o indivíduo aceita as sugestões. A proposta, que é o contrato que é feito, né, até o Ridão trabalha muito essa temática, eu faço um contrato com o subconsciente do meu paciente. Na verdade, estou fazendo um contrato com o consciente dele. Ele está simplesmente numa instância adormecida. Tanto é que a hipnose é um estado de pré-sono. Eu estou adormecido. Então, eu não estou em contato com o mundo inconsciente. A única coisa é que eu estou mais relaxado. Se estou mais relaxado, então aquilo que está imergido, aquela linguagem inconsciente vem com mais tranquilidade. Seria só isso. Mas a linguagem ela continua sendo do meu consciente, não é do meu subconsciente, não é do meu inconsciente. A linguagem do inconsciente é metafórica e ela é metonímica. Então ela é condensada. Então eu estou para te dizer uma coisa, que em relação à palestra, se eu, Débora, tenho essa dúvida, eu acho que como a gente ouve na mídia essa coisa do subconsciente, isso ontem, por isso que eu fiquei tão assustada e falei, você está desqualificando o inconsciente. Do jeito que você falou, mas não era. E outras pessoas também ficaram com essa sensação. Puxa, eu fiz uma pergunta para ele. Eu achava que o inconsciente era uma coisa lá profunda, nas entranhas. E o jeito que você trouxe... É porque na palestra, só para posicionar a pessoa, na palestra o confronto que eu trouxe é o seguinte. No fim não é. O que não é, Freud começa a dizer, o que não é inconsciente. Ele falou, não é o mais profundo. Então o terapeuta, o psicanalista não é o indivíduo que escava para chegar lá nas raízes da humanidade. Ele não é esse então assim, o inconsciente nada mais é do que o recalcado que tem a lógica própria do recalcado. É como se fosse uma coisa do lado da outra e fica... Aí eu postei um vídeo que é você já viu? Foi muito legal. Da mão alienígena. É um vídeo que a pessoa tem problema, tem um problema no cérebro, e uma mão segura a outra, bate na outra, aí você vê a pessoa brigando com ela mesma, por exemplo, ela vai... A do sorvete foi incrível, né? Aí vocês estão sentados na mesa, imagina eu aqui com a mão alienígena, eu já teria pego aqui da lesa dessa pizza dela, arrancado com a outra mão, e é mais ou menos a mão pegou o sorvete. Não foi a pessoa que pegou o sorvete. A mão pegou e a pessoa tenta segurar do peixe, né? Ele corta o peixe e a mão pega o peixe e enfia na boca dele. E ele tenta segurar a mão dele, né? Então assim, mostrando que a mente não é una. A gente tem essa ideia de que nossa mente é una. E o que Freud coloca é que houve uma clivagem do ego. Dividiu-se, dobrou-se, algo foi recalcado. Aquilo que está bem recalcado não volta. Não volta, por exemplo. E o meu sintoma? Os meus sintomas neuróticos são coisas recalcadas, mas não tão bem recalcadas. Só existe neurose porque há falha no recalque. Então, na verdade, toda forma de a gente sofrer é uma falha. Então, o ego começa a se defender dessa falha. Se o recalcado fosse muito bem recalcado, completamente recalcado, eu não teria a neurose acontecendo. Eu não teria sofrimento, porque está escondido, nem eu sei. Mas aí vem, por isso que tudo isso entrou, porque eu estou perguntando para vocês a questão do imaginário. E aí, por isso que eu entrei na história do inconsciente. Quando é que o meu inconsciente surge? Ele surge. Eu li um livro até para facilitar isso. Tipo, o autor colocava assim, a origem do inconsciente como a origem do mundo. Como que? Como a origem do mundo em si. A partir da mitologia, por exemplo, ele descrevia que até antes da mitologia surgiu o mundo em um estado de puro caos, de desordem total. Aí naquela época pensaram assim, vamos escrever a forma como a gente vive, aí assim surgiu o mito. E aí, por exemplo, o mito surgiu como um modelo de conduta. Por exemplo, a partir da escrita, as pessoas tinham com que se basear. Aí a origem do inconsciente é a mesma coisa, uma imagem que surge, o primeiro recalque, aí instala o inconsciente e aquela primeira imagem determina a forma como a pessoa vive. Faz um paralelo. Quem escreveu isso? É o Garcia Rosa. O Garcia Rosa, Garcia Rosa, um psicanalista. Que bacana. É interessante isso, porque de fato é isso, né? Você tem um caos, o bebê nasce, e no momento que ele nasce, há um caos. E totalmente desordem. Ele sai de um mundo estável, onde ele e a mãe é uma coisa só, e ele não precisa pensar, ele não precisa nem comer, né? Vem tudo pelo cordão umbilical, rompe, é um rompimento, o caos se instala, ele grita, e aí leva um tapa. E aí,
de repente ele começa a tentar um processo de uma organização. Ele monta um mito. Qual é o primeiro mito que a criança É a tem? primeira imagem que o recalque igual. E aí vem, eu não postei lá porque não deu tempo, que aí você trazendo a primeira imagem, acho que seria, lembra do imprint que a gente estava falando? Eu coloquei uma imagem de um cachorro com um monte de patinhos seguindo o cachorro. Não passou isso lá, não deu tempo. Não vi. Não deu tempo. Mas assim, era para mostrar exatamente essa primeira imagem, bate certinho. Essa primeira imagem. Mas, pera um pouquinho, qual é o livro de Garcia Rosa? Freud inconsciente. A palestra minha foi baseada nesse livro, pronto. Então bateu certinho. Porque exatamente, aí eu coloquei a questão do imprint, que é um cachorro e os patinhos andando atrás do cachorro. Quer dizer, você carrega aquela primeira imagem e ela é para a vida toda. Ela vai dar ordem ao seu mundo. Ela é verdadeira? Ela vai dar ordem ao seu mundo. Ela vai montar a sua história, é a sua ficção e é para a vida toda. E aí, assim, isso me traz uma certa ordem, uma sensação de ordem. Então, a bagunça é jogada para debaixo do tapete, o meu inconsciente continua um fervo, né? Só que eu não tenho mais contato com ele. Então, agora eu tenho contato com algo organizado, que aí passa a ser toda essa estrutura psíquica, onde eu tenho um ego, aí surge no desdobramento do ego, eu nasço com id. O ego se forma, nós estudamos isso, o narcisismo. E aí quando esse narcisismo acontece, o narcisismo primário, o narcisismo secundário, tem esse desdobramento, o próprio ego se dobra e se corrige, se posiciona e coloca os limites. Então todo esse caminho. Então, bacana isso. Então, eu imaginava também que quando ia para o divã, era a hora que estava acessando o inconsciente. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acesso inconsciente. Acesso inconsciente por meio da forma como ele se expressa. Como é que ele se expressa? Eu não acesso o inconsciente, eu acesso o que escapa do inconsciente. Pensa no vulcão, ninguém entra no vulcão. Mas a gente tem contato com a lava, com os gases, com o que escapa dele. Então, o que escapa do inconsciente e me conta o que está acontecendo lá que tem que ser elaborado? O que está lá recalcado, mas está meio recalcado, está querendo escapar? Os atos falhos. Não, é inconsciente. Aí os atos falhos, os xistes, os sintomas, as angústias que eu vou vivenciando, as dores do corpo. A gente tem sempre que relembrar essas primeiros... Tudo isso está me contando aquilo que está recalcado, mas mal recalcado, e por isso dói. Se estivesse bem recalcado, não enxergava. Aí eu fiquei com aquela imagem, sabe aquele negócio que tem muito, aquela bola que tem muito, é uma coisa bem breguinha assim, que é uma bola com o negócio de Nova York em cima, com a coisa, não tem um líquido que ele se mexe dentro? Já viram aquilo? Sim. Que vai, tem umas... De neve, assim? Neve, sei lá o que é, umas coisinhas coloridas e tal. Aí eu fiquei pensando, bom, então é isso, o inconsciente, ele paira. É isso? Ele paira sobre o consciente? Não, ele é misturado daquele jeito? Não é. Porque daí agora você falou que são dois sistemas, aí pior que nós nascemos uma peça só, desejo puro. Essa peça, já viu que eu rasguei daqui? Só que é a mãe. Cortei o cordão umbilical. Não, essa é a imagem. Instaurou-se o caos, que é o que o Alex está trazendo para essa ordem. Instaurou-se o caos. Por que o caos? Meu Deus, eu estou amputado. Um pedaço meu sumiu. A vida não tem sentido. Aí sinto fome. Vou morrer. Para não morrer tem que mamar. Mas é caos. E eu começo, esse caos eu começo a ter apoio. Então surge autoconservação e apoio, que Freud vai teorizar melhor sobre isso depois. Mas esse caos instalado, ele começa a ser organizado. E eu organizo, o meu ego começa a se organizar à luz do que está fora. É o imprinting, é essa imagem primordial, esse mito de organização. Não está nada organizado, mas eu começo a criar uma organização de tudo isso aqui. Determinado momento, essa estrutura que eu estou organizando e não tem limite, ela não tem limite. Ela é algo que está buscando limite. E ela encontra um limite que é desconfortável. Automaticamente, essa situação, ela faz isso aqui. Ela não rompe, mas ela se divide. Isso aqui não é possível, não é permitido. Então é recalcado. Se é recalcado, terá novas regras.
As regras que eu vou construir aqui, no São que não foi diferentes recalcado, do lado de cá. são diferentes das regras aqui. Aqui se cria uma linguagem social, compreensível, uma lógica própria. Todo mundo sensível, erótico, erógeno, está acontecendo aqui. Aqui não. Aqui é o caos ainda. É o caos da organizada. Hã? Isso sempre será o caos, que é essa parte do desenho ali do iceberg, né? Que está Aí lá é o id. mergulhado. Não, Não? ele não é o id, é o inconsciente. Ele é o que está inconsciente. O meu id parte inconsciente, parte consciente. O meu ego parte consciente, parte inconsciente. É isso? O id Meu é super- consciente também. a parte dos meus desejos inconsciente. Não, o id tem uma parte inconsciente. Dá uma olhadinha no mapinha do Freud. Vê se acha o id para cima. Vê se eu me confundi agora. O id, não, aqui ele não tá, mas eu tenho uma parte que eu coloquei. Tem um O id desenhozinho. totalmente consciente. Totalmente, né? Então o id é totalmente O id consciente. é totalmente consciente, é o reservatório de energia psíquica, libido, condiciona os acontecimentos psico-irracional, impulsivo, Ai, procura sim, prazer sem moral e real. Eu quero só cola disso. Esse aqui era quando eu fazia tudo bonitinho, porque agora tá mais longe, né? Agora voltou ao caos. Voltou a não tem tempo, né? Corrigindo, tá, Luiz? Totalmente inconsciente. Né? Vou Quando mostrar aqui vive para no vocês. caos. Gente, é totalmente Ó, o Luiz tá esperto, tá vendo? Era boedinha, Luiz. Era pega, Anos tá? atrás pelo I consciente. Achou esse Associação, é, pra não... Eu falei, Ai, tá gente, vendo? Ai. Aqui, Mas gente. é tipo, Tá vendo aqui? uma parede assim, ó. Daí só que tem as gerações, só tem vídeo diferente. Então tem aqui o iceberg freudiano. Aí esse buraquinho que escapa. O iceberg freudiano, né? Então, eu nasço com isso aqui, completo. Peraí. Pedra de gelo completa. Esse pedra de gelo completo, ela é in. Não, e eu Ela não é nada. mergulhado. Não, ela é inteira, sou eu inteiro. Acabei de nascer, fui arrancado da geleira. Você é isso aqui, A geleira é minha mãe. É isso aqui, ó. Saí da Mas geleira. quando você saiu, esse pedaço inteiro, ele é in ou Não, mãe, olha ali. Não, ó. ele é inteiro. Ali. Ele não é nem in nem on. nem in nem com? Não, ele não existe consciente e nem O inconsciente. que ele é? Não, ele não está nem inconsciente nem consciente. Não tá, ele não é nenhum dos dois. Ele é completamente caos. Não é consciente ainda porque eu nem tenho ego. Então, quem é o ego? Quem é o ego? O ego é a instância da consciência e do vínculo com a realidade. Eu não tenho ego ainda, então não tenho vínculo com a realidade. O ego que é estabelecido E também na fase do o espelho. É consciente, É o ego que é estabelecido na fase do espelho? Sim, ele começa. Um pouquinho antes ainda. Não, ele começa na fase de espelho. é Sim. isso. Ele tem um embrião de ego surgindo aos 3 meses, mas é narcísico. É o primeiro momento, na fase do espelho, eu estabeleço minha imagem. Né? Então, assim, eu não tenho, eu sou um uno aqui, é um pedaço que saiu da geleira que é a mãe, um uno. Né? Pronto, mas nisso aí eu estou construindo o meu ego. O meu ego ainda não é nem inconsciente nem consciente, ele é um uno. Esse meu ego, esse ego, aos 6 meses, ele se confronta, aproximadamente 6 meses, se confronta com limites que começam a acontecer. Aí algo é recalcado. No momento do meu primeiro recalque, acontece essa aqui que você está colocando do yin e do on. Consciente não está recalcado. E aquilo que não é autorizado, porque está ilimitado, passa a não estar mais percebido, não estar mais consciente. Aqui funciona uma regra, aqui funciona outra regra. O que vai estar consciente? Então, o meu superego, parte dele, e o meu ego. Parte está mergulhado, o meu superego todo mergulhado, e todos os meus desejos, né, que a falha que eu estava cometendo, o Luiz corrigiu ali, todos os meus desejos estão completamente mergulhados, de forma que eu não tenho acesso. Aí vem a pergunta que foi feita agora, mas pô, que na terapia eu não tenho acesso ao meu id? Não. No formato de id não, porque ele não tem sentido. Ele carrega a lógica do meu inconsciente. Aquela lógica que não é do consciente. Quando eu começo a falar, eu dou sentido. Ao dar sentido, eu extraio isso daqui e trago para cá. Ele deixa de ser id e terá contato com a realidade, passa a ser ego. Mas então tá no fundo, Orlando. Não está no fundo do consciente. A gente nem começou a aula, gente. Gente, não tem. Não tá no fundo do Melhor você pegar consciente. a turma. Porque
que a questão Você sabe o que ele falou? não, é porque não tá no fundo do consciente. Na falando que a gente começou o slide aí. A gente não avançou no tema ainda. Entendeu? Não está no fundo então do tudo consciente. bem. Não, mas só para a gente fechar isso aqui. Não está no fundo do consciente. O consciente, o que se imagina, senso comum? Que eu tenho o meu consciente e eu escrafuncho o consciente e acho o meu inconsciente. Não. Esse desenho é para me situar, só que quando eu pego, isso aqui é uma estrutura, isso aqui é outra estrutura. Isso aqui é uma lógica, isso aqui é outra lógica. É nesse sentido. Entendeu? Eu preciso que vocês saibam isso para a gente compreender isso, essa explicação aqui do slide, que vai falar sobre a sujeitação a outros imaginários. Porque agora tem esse mundo, esses imaginários que são construídos aqui, à luz do espelho. Quando eu tenho esses imaginários, olha só, o que está em contraste não é uma servidão à liberdade, autonomia e desautonomia, mas um reconhecimento da sujeitação aos outros imaginários. Eu tenho outras formas de eu ser visto. De ser representado, né? E aí, se eu delego a essas outras formas a autoridade de dizer quem eu sou, eu me sinto culpado, inadequado, imperfeito, eu começo a sofrer angústia. Isso que ele vai dizer que é assujeitamento. Então, quando o indivíduo vai para o processo terapêutico, ele está assujeitado. Ele não está vinculado ao imaginário dele, mas do outro, de um outro que não é ele. Então, A palavra sujeitação em si, então, eu não entendi o que não ser sujeito. Não sei. Tá. Isso. Assujeitado é não sujeito. Então, o indivíduo adoecido emocionalmente, ele está assujeitado. Então, eu não tenho como me sujeitar se primeiro eu não compreender o meu assujeitamento. Por exemplo, quando algo me incomoda, a pergunta que eu tenho que fazer, por que me incomoda? Eu estou fazendo tal coisa. Certo, mas está errado. Não está errado, mas está me incomodando. Está errado para quem? Se está errado para alguém, qual a influência, a força desse alguém? Então eu começo a compreender, começo a me conscientizar desse assujeitamento. Poderia dizer então assim que não ser sujeito de si mesmo e sim do outro? Sim, esse é o processo doente. Tá, o assujeitamento, E então. o assujeitamento é... Não sou sujeito de mim mesmo, mas eu passo a ser sujeito de um outro. Sim. O neurótico, esse é o desejo dele. Lembra, ele tá, para não esquecer, estamos buscando o desejo do neurótico obsessivo. Ele é assujeitado ao desejo do outro. Por isso que assim, é o gozo do outro, e não o gozo no outro. E não é o gozo próprio. Então, na clínica, o sujeito passaria, ou deveria passar por este caminho de desconhecimento ao reconhecimento da condição de assujeitamento. Eu não sei, no meu processo clínico, não sei que tudo que eu estou fazendo é por causa do outro. Estou sofrendo porque eu estou validando o outro. Eu estou chegando ou no horário, eu estou chegando atrasado, ou estou sendo criterioso, ou estou sendo muito limpo, ou estou sendo muito moral, estou sendo com muito pudor, ou com pouco pudor. Porque eu sou livre. Não, é porque um outro está me impondo isso. Então, quando você chega na clínica, eu chego desconhecendo isso, e o processo é que eu comece a conhecer isso. Comece a entender. Mas por que te incomoda? Por que é complicado para você? Por que você precisa fazer isso? Entenderam o caminho? Lê só a última frase ali embaixo. Você veria exatamente como você é lindo se você se visse no momento em que você é realmente você. É bem isso, né? Entendeu? É que eu falei gaguejei um pouco. Você se veria realmente lindo no momento que você se visse do jeito que realmente em que você é realmente. Quem fala isso? Eu coloquei no grupo. Mandou para Mandei pro grupo, mas já faz mas foi ontem. mas manda de novo. Mandou, mas está no grupo então. Tá no grupo. Que é bem isso, né? Aí vem essa questão, o meu desejo, eu, neurótico ou obsessivo, ele é o quê? Marca a escravidão. O desejo do neurótico obsessivo não é dele, é de escravidão. Por que o neurótico obsessivo, no sofrimento dele,
tem que fazer as coisas daquele jeito. Por que é tão dolorido para ele? Se ele não fizer, ele se sente culpado, angustiado, ele agride, ele é agredido, etc. Porque não é desejo dele. Então, se ele não fizer, ele está fazendo, alguém vai castigá-lo. Essa é a fantasia que está construída. O Homem dos Ratos é a base para construir tudo isso. O Homem dos Ratos estudava de noite até tarde da noite. Por quê? Porque o pai exigia que ele estudasse. Não é porque ele queria estudar. Mas na construção dele, como é que ele falou? Tem que estudar para dar certo na vida. Então ele tinha a ilusão de que era ele que tinha esse desejo, não era desejo dele. Do Homem dos Ratos tem filme também? Tem. Por quê? Ratsman, né? Tem? Homem dos Ratos. É 58 minutos. Do Freud, que ele vai, volta. É 58 minutos o filme, é bem simplesinho, cara. Tá, mas... Falar nisso, Vamos assistir? Ah, vai. Quarta-feira que vem? nós temos... Nós temos que organizar hoje. Depois da aula, tá? Então, olha só. O sujeito, lembra por que sujeito? Nascemos indivíduos, perdemos no cordão umbilical nossa individuação, passamos pelo caos, começamos a nos reorganizar e nós não damos conta de nos reorganizar como indivíduos porque nós estamos presos a um desejo. Nessa prisão de um desejo, o máximo que conseguimos ser é donos do nosso próprio desejo. Esse é o caminho terapêutico. É diferente da postura junguiana. A postura junguiana é da individuação. O indivíduo tem que novamente se costurar e se bastar a si mesmo e não precisar dos outros. Esse é um processo junguiano. Freud não trabalha nesse sentido, ele trabalha no desejo, no vínculo para sempre que eu tenho com a minha mãe. O cordão umbilical, o umbigo, essa marca de umbigo que nós temos ela simbolizada dentro de nós, fantasiada. Para sempre nós carregamos o cordão umbilical fantasia, que é o nosso desejo, que é o objeto lá. Só o... Só Adão que não tinha bico. Adão não tinha umbigo, né? Não, na verdade não se sabe, né? Não tinha sim. Mas de onde veio o cordão umbilical dele? Ai, que criança. Adão tinha umbigo? Tinha, sim. Deus fazer como tinha. Ele fez o furinho. Ah, então foi que surgiu o buraco da furo da falta, né? Deixa na cama ver o negócio dele. Na tumba, ela tem olho por cima. A gente pergunta depois pra ela, e aí, descobriu Deus ou não? Gente, o sujeito reconhece, olha só, nessa política do desejo, não perca esse foco, tá? O sujeito reconhece que o seu desejo é, na realidade, De um pelo outro? De um pelo outro. O meu desejo é pelo desejo do outro. Se esse desejo o impulsiona, sua ação ocorre em função de um outro. Por que eu tenho que ser rigoroso com as minhas coisas? Lembra aquele meu paciente que eu sempre trago uma notícia fresca para vocês? Ontem quase... Foi ontem que teve o jogo? Ontem teve jogo. É a hora que eu estou saindo pro jogo, ele... Orlando, eu tenho que morrer. Mas não dá pra morrer amanhã. Ou eu estou muito errado, ou todo mundo, o mundo inteiro está errado. Por quê? Todo mundo preocupado com o jogo, eu tenho serviço para fazer. Ainda bem, né? E começou a sofrer porque ele tinha serviço para fazer. E falou assim, está todo mundo alegre com o jogo, mas e o serviço que tem que fazer? Como é que vai fazer isso? Vocês sabem como são importantíssimos para as empresas? Os obsessivos são bons para a empresa. Eu já ia falar que era muita lucidez, mas então... Não é lucidez, é escravidão. Do nível, né? Se eu não sofro, se a minha vida é redondinha desse jeito, De boa, eu vou aceitei. assistir A um questão é jogo. que nós estamos falando de neurose, de processos repetitivos, de processos que precisam ser resolvidos de forma neurótica, que vão criar rituais e que vão fazer com que eu seja invadido. Ao ser invadido, eu começo a sofrer. Estamos falando de mal-estar. Então, esse indivíduo vai ver, olha, é na condição de escravo que ele se encontra. O neurótico obsessivo é um escravo. Entenderam o grande problema que Freud começa a Escravo do perceber? olhar do outro. Escravo do outro, não é só do olhar do Não é outro, só do do desejo desejo do do outro. outro. Do
do desejo do outro. Que na verdade muitas vezes não é do outro, que ele imagina que seja do outro. Não, tudo dentro de uma fantasia. Não vamos esquecer do que o Alex nos lembrou aqui, da que o Garcia trouxe, que é maravilhoso, esse mito primordial de constituição de quem eu sou, que é o que serviu para me tirar de um caos, só que agora me remete a um novo caos. Ô Leandro, mas o obsessivo ele é controlador, ele parece que tem toda uma atitude proativa, são e ao três. mesmo tempo ele é dependente do outro. Sim, mas ele faz isso em nome do outro. Isso aqui. Ó. O sujeito é reconhecido seu desejo, na realidade, o desejo de um dele pelo outro. Ele não faz porque ele valoriza. O outro valoriza. E é por isso que dói se ele não fizer, ele se sente culpado. Uma coisa eu fazer assim, eu não vou tomar mais Coca-Cola, por exemplo. Por quê? Porque eu li que não faz bem para a saúde, da cárie, não sei o que, pronto. Então eu não vou tomar Coca-Cola. Por quê? Porque faz mal. Aí eu vou, não sei o que, É só um pouquinho. ai meu Deus, pronto, errei, porque agora eu vou ter que tomar 10 litros d'água. Passou a ser meio desproporcional, meio ilógico, e é um sofrimento. Eu achei que era histérico. Começando a se descobrir. Ó, vocês lembram do eu obsessivo, como é que ele é? Porque comia alguma coisa. Lembra das três percepções? Vamos ver se a gente resgata? A gente viu, foi o nosso primeiro encontro sobre quando Freud fala do caráter anal. O obsessivo, ele é o quê? Controlador. Ele é controlador. O que mais? São três? Quer se limpar, que tem... Não, mas são três características que Freud descobre. Controle, ritualista. Não, é o ritual. Lembra? São rigorosos. Vocês estão falando controlador, não. São rigorosos. Eles são muito difícil lá, não é? Parcimoniosos. Parcimonioso. E ordeiros. Ordeiros. Então eles são rigorosos, eles são cruéis. Então não sou. Eu Rigoroso sou é cruel. É daquele jeito, se não for daquele jeito, o mundo tem que acabar, porque é daquele jeito. Mas ele não presta. Não presta. Eles são o que eu falei a outra? Rigoroso. O primeiro, o último que eu falei que era ordeiros. Tudo é muito certinho, as coisas são organizadas. E é a organização deles. Não precisa estar organizado assim, então é um organizer, né? Personal organizer. Não, é a organização dele, mas tem que ser organizado. Talvez ele coloque rótulo em tudo, você vai lá, não precisava disso, ele vai fazer isso. E eles são parcimoniosos. Por parcimonioso, Freud vai dizer assim, são sovina, não gastam com nada, tem medo de ficar pobre, então por ter medo de ficar pobre... Esse aí é Não, mas às eu vezes tem gente que gasta assim, igual por exemplo, gasta com carro, mas não gasta com comida, não gasta com passeio, não sai de casa, tem umas coisas esquisitas. Sim, mas é o caminho do obsessivo, que o Freud percebeu, medo de que lhe falte. Medo. Não econômico. Não. Também. Então, Medo Eu de lembro uma funcionária do Maurício que até guardava comida, eu tô vendo essa coisa. Ele é o acumulador, né? Guardava É o perfil do comida, acumulador. era aquele Esse é o perfil do acumulador. medo. Então, esclarecendo, olha só, então nós temos a questão do significante em foco. Eu não vou trazer a questão do significante, senão vai ser outro pano para manga aqui. Vou pular essa parte do significante, tá? Imagem, papapá, isso vocês têm. Nós não vamos explicar a questão do significante. Quando você está pulando aí? É do significante, porque senão a gente vai na discussão do significado significante, que nós já vimos isso. O que é o significante? A imagem acústica, né? Aquilo que eu crio, né? Que dá sentido ao signo. O signo é uma construção do significado significante. Lembram-se disso? Vocês querem que eu repita isso? Não vai. Então nós temos aqui, nós temos então, olha só, nós temos num neurótico obsessivo, nesse neurótico obsessivo, o objeto A de que forma? Um resto do sujeito e do outro. Então nós temos essa busca por alguma coisa que não é dele. Olha, na constituição do sujeito, porém, algo escapa à identificação e ao significante, que é o objeto A na teoria de Lacan. Então, o tempo todo ele busca ser ordeiro, busca ser... todo aquele comportamento buscando algo do qual ele nem sabe o que é. Aí voltamos àquela pergunta, eu consigo resgatar meu inconsciente? Não, eu nem sei o que é. Eu busco, por isso que vai ser fala. Objeto A. Um resto do sujeito e do outro.
Você está sem apostila, né? Eu tô, por isso que eu tô me O dando resto do sujeito. E eu tirei qual? Porque eu tirei 15. O resto do sujeito. Tá em casa. Você não tem que lembrar, gente. O resto do sujeito eu trago sábado. Mas é do outro, não do outro com, é do outro com maiúsculo. É, do outro. Do outro maiúsculo. Certo? E do Deve outro. só um pouquinho. Aqui não tem aqui isso aqui. O resto do sujeito é o próprio indivíduo. Dele. E do outro, que é a mãe. Outro mãe é a mãe. Mãe, exatamente. Então eu tenho ele, sujeito, e o outro. Muita gente Na posição do sujeito, porém, algo escapa à identificação. Então, olha só, eu tenho um signo completo que eu tenho significado e significante. Lembra disso? A única coisa é que, enquanto Susi faz de um jeito, Lacan inverte essa forma. Só para ficar mais... Okay. Então eu tenho aqui o significante, que é uma imagem acústica, e o significado, que é o conceito. Né? O significante mais o significado vai me resultar no signo. Eu não trouxe aqui o desenhozinho. Né? Então, o significante do signo linguístico é uma imagem acústica, por exemplo, cadeia de sons, que consiste no plano da forma. O significado é o conceito que reside no plano do conteúdo. Conjuntamente, significante e significado formam o signo. Quando eu pego o sintoma e eu faço essa busca, significado, significante, não casa. Não dá certo. O significado não está batendo com o significante. Porque é o que extravasa, né? Não é aquela imagem que te remete, é o que extravasa de outras É o que extravasa. Essa palavra-chave é o que extravasa, é o excesso. A minha busca pelo sintoma, pelo excesso que acontece. Eu lavar a mão, quero estar limpo, lavo a mão, significado, significante, perfeito. Quero estar limpo, lavo a mão 10 vezes. Por que 10 vezes? Você usou uma vez o exemplo da cadeira, por exemplo. Acho que foi você que usou o exemplo da cadeira. Você pega o nome cadeira e os... os signos é o objeto, cadeira. Uhum. O significado para sentar. E o significante é poder, descanso, designo, depende de quem deseja ou não. A forma como isso é trazido na história dele. Tem o desenho, não foi da de vocês que eu coloquei, tem uns que tem uns mapinhas, uns esqueminhas bem práticos. Então, só para a gente recobrar isso, porque isso a gente já estudou, né? Então, o objeto A, ele vai conter a metonímia e frearia um ponto em que ela não alcança. Hoje eu trouxe a definição de metonímia. E esse objeto A, ele é colocado na teoria lacaniana não como um agente do discurso analítico, mas como um dos pilares onde, olha de novo, o sujeito sustenta os seus pseudo-ser. Não é ele de fato. Aquilo que ele finge ser. Sendo a cadeia significante seu outro pilar. Num sistema consciente, eu tenho lógica. 2 mais 2 é igual a 4. Eu tenho as figuras pai, equivale à relação de vínculo com filho. E assim, são relações lógicas. No inconsciente eu não tenho essa lógica, eu tenho cadeias de significantes. Então se eu falo, você chega, sabe aquele joguinho de criança? Você fala assim... Cadeira. Falando o que pensa. Fala qualquer coisa que remete, cadeira. Ah, você me influenciou. Decoração. Decoração. Descanso. Mesa. Não é cadeira mais, ó. É a cadeia de significante. Você olha o que está atrás. Vamos voltar aqui. Também, você fala que Não, esqueça o que eu falei. Vocês vão prestar atenção no de trás só. seria Cadeira. Decoração. Agora você vai prestar atenção na decoração. Mas relacionado à cadeira. Não, esquece cadeira. É uma cadeia de significante. É assim que funciona o sonho. Quadro? Quadro. Agora você vai olhar para quadro. Parede. Parede. Casa. Telhado. Gato. Minha avó. Avó. Biscoito. Regime. O que cadeia tem a ver com regime? Mas vamos supor que ela sonhou com uma cadeira e que quando foi subir na cadeira, a cadeira quebrou. Aí ela chega. Mas
cadeia de significantes, nós chegamos ao regime. Você tentou chegar de forma lógica. Ó, ela usou a construção lógica do consciente, porque deu certo, mas poderia não ter dado certo. Agora, na sequência, né? Isso aqui é uma cadeia de significantes. Uma cadeia de significantes. E onde... o primeiro é alguma coisa ou o último não? Não, o primeiro é a imagem primordial, o que de fato deu origem ao problema. E aí começa a desenvolver uma cadeia, que não tem lógicas externas que se imponham. As lógicas são internas, por isso que são do próprio inconsciente. Isso que era o que o Freud fazia quando ele relata que ele esquecia as coisas. Daí ele começava a buscar o significado. A cadeia de significantes, exatamente. Eu esqueci isso, mas por conta daquilo. Sem buscar lógica. Exatamente. Isso é uma livre associação. Isso é uma busca sem que haja sentido. Porque nós somos treinados a buscar sentido. Tanto é que na primeira vez todo mundo pensou, tem a ver com cadeira? Não, você perde o início. Então quando você caminha isso aqui que vai criar os sintomas, os xistes, os atos falhos, porque são formas de se expressar desse inconsciente. O desejo do neurótico obsessivo está estabelecido nesse formato. Então, quando o indivíduo lava a mão 10 vezes por dia, eu não tenho que tentar buscar assim, mas por que 10? Podia ser 9? Mas talvez eu tenha que buscar lavar a mão onde, número 10. Eu vou sair buscando cadeias de significante onde eu vou descobrir onde é que isso vai chegar. E isso é trabalhoso, isso é um crochê sendo desfeito devagarinho. É aquele nó de fio, de quando pega aquele monte de fio, dá vontade de jogar tudo fora de uma vez, você precisa desfazer tudo aquilo. É mais ou menos isso. Né? Ficou mais claro que é a cadeia de significante? Olha, o objeto A, ele é um resto do sujeito do outro, não podendo se definir a quem pertence. Eu não sei se ele é meu ou do outro, é tão misturado. É misturado, eu não sei a quem, a pessoa, não há uma pessoa. Não está vinculado. É nisso que vai dar aquela origem do poema do Lacan. Amo. Tanto que vai ter a prevenção. Tanto que te odeio. Eu amo em ti mais do que tu. Né? Então, ele vai estar definido a quem... Nós vamos conseguir descobrir a quem pertence. Então, se eu fico buscando assim, mas por que eu me comporto desse jeito? Não chega em lugar nenhum. Não tem essa pretensão no processo analítico. Essa não é a nossa busca. Ok? Então, olha, esclarecendo metonímia. Lembra que eu falei que ia trazer? Então, metonímia é figura retórica que consiste no uso de palavras fora do seu contexto semântico normal, por ter uma significação que tem a relação objetiva de contiguidade material conceitual com conteúdo referente ao ocasionamento pensado. O exemplo é que vai esclarecer melhor, porque essa leitura... Olha só, adora Portinari. Aí eu adoro Portinari. Então você gosta do Portinari? Não é a obra de Portinari que eu estou dizendo. Então eu falo algo e esse algo tem um todo já constituído. Né? Vamos hoje ao Venâncio. Você vai lá na casa do Venâncio? Não, troquei o restaurante do Venâncio por só Venâncio. Bebeu uma garrafa de aguardente, ao invés de uma garrafa de aguardente de uma garrafa. Ninguém bebe uma garrafa de aguardente. A garrafa fica ali quietinha, né? Mas você está pegando essa figura de linguagem. Respeite os meus cabelos brancos. Ninguém respeita cabelo branco, mas vai respeitar a minha velhice. Cabelo branco refere-se à velhice. Praticar a caridade por atos de caridade. Ninguém pratica a caridade, nós praticamos atos que são da caridade. Então assim, quando eu tenho sintomas, eu tenho formas de ser, rituais, eu estou fazendo isso aqui. Então eu preciso compreender o que as coisas querem dizer. Aqui elas se referem de forma metonímica. Entenderam? Ok? Bom, aqui já vem a explicação do que é a cadeia de significante, que eu acabei de falar para vocês têm isso na tela de vocês também. A cadeia de significante tem origem no processo do recalque. está onde isso? Eu não sei, eu não achei também. Eu acho que tem uma página que sumiu. Será? Está recalcado? Aqui, ó, na 6 em cima. Portinari. Não, do Portinari. Não, Eu achei, porque mas tá os vindo slides aí agora. anteriores, eu não achei nada, eu só achei um exemplo. Será? A cadeia de significante tem apenas um destino: inserir o desejo inconsciente do sujeito em declarações do sujeito. Assim constitui desenho e a trama do tecido psíquico do sujeito falante. De modo mais geral, ela está envolvida em toda a causalidade psíquica. É a citação do Geodoro.
Ah, não tá. Não acharam? Você Não. não tem? Não. Mas estranho. Ah, aqui tá o desenho, aqui não tem aqui. Ah, não coloquei isso para vocês. Bom, a releitura do desejo. Aqui vocês têm a releitura do desejo completa de placa? Agora sim, mas só agora. Então aquela partezinha é um apêndice que não. Desde o objetuário, é a parte O apêndice, o apêndice não usa mais. Apêndice Então a não gente usa vai mais? cortar ele. Cortando. O objetuário tem aqui, ó. Mas só tem uma mínima. Ah, tá. Essa parte que ele falou do imagem Ah, do não, então outro. vocês me cobram para mandar a projeção para vocês. Aquela outra parte não tá. O desejo busca algo. O que vocês dois fizeram? Eu sei que teve um. Eu peguei no flagrante, assim. Eu senti um conceito metonímico nessa. O que é isso? O desejo busca algo. Então, não, o desejo indestrutível busca algo, busca um objeto. Nesse sentido, torna-se necessário tornar o objeto do desejo, que é o falo. A pergunta é: qual é o objeto do meu desejo? Eu falo. Bom, se eu falo, então qual é o objeto do meu desejo? Eu ia falar. Não, não fala nada. Eu não posso saber, porque é exatamente o que me falta. É exatamente o que me falta. Que foi construído de forma mítica. Quando Freud traz a questão do pênis, é um mito. Eu ia tão errado, eu ia falar pênis. Sim, é o pênis, mas é no mito. É nessa construção freudiana do bebê, do menino, que percebe a falta. Ele tem medo de perder ou percebe a falta. Então é esse mito, essa fantasia que Freud alegoriza como a falta do pênis, a castração, Lacan vai trazer como o quê? É a falta, é o medo de perder algo. Perder o quê? É o que está contido nisso. Então o que eu tenho, na verdade, é um desejo que busca alguma coisa. Quando o menino abre mão da mãe, no Édipo, ele abre mão da mãe, e ele simboliza o que ele está buscando. Qual é o falo dele ali? A busca é pela própria identidade dele, pela preservação do prazer dele, que está significado ali no pênis. Mas é naquele momento, quando aquela situação erógena do genital acabar, vão ser outras coisas. Já está construída aquela forma de se ver a vida, aquela fantasia. Então ele vai viver uma vida toda em busca de algo. Então essa busca de algo vai dar sentido à vida dele. O psicótico não busca algo, ele não tem falo. Não há falta. O psicótico volta para o processo de androgenia, onde ele e a mãe é uma coisa só. Não existe falta. Só que aí nós temos uma outra situação, uma outra estrutura acontecendo. Só uma pergunta para uma resposta muito rápida, para não fugir, mas é que veio um gelo na minha cabeça. No caso do psicótico, o gelo fica igual também ou daí é tudo id, assim? Do psicótico? É, a questão do... O gelo continua, a questão do recalque? Isso, a questão das divisões Não, ela ele é o tempo aberto. todo. Ele é aberto. É, não tem, né? Não, Ah, tá, não é era por isso. isso, é por isso que é desconexo. Na verdade, nem é gelo, é nada, assim. Não há aquela a estrutura de ego, superego, Aham. tópica, não, é desorganizado. É, tá bom. O esquema neurótico, de fato, não funciona daquele jeito. Tá. Nós vamos começar a estudar sábado, né? Depois do nosso lanchinho, no sábado, o caso Schreber. Então, até o lanche que fecha narcisismo, que eu digo, não fechamos narcisismo. Vamos fechar narcisismo e a gente entra já no caso Schreber. O Schreber, céu aberto, né? Schreber, nome feio. Schreber é um alemão estadista que escreveu um livro sobre... Ele era juiz da Alemanha. E ele escreveu um livro sobre a loucura dele. Aí o Freud não atendia ele, né? Não. Ele só analisou meio que o livro. A análise foi feita em cima de um livro. Só que quando ele fez isso, ele lançou as bases da visão psicanalítica da psicose. Hoje em Brasília, uma médica teve um surto e matou o filho. Hoje? Tem. Hoje, uma médica teve um surto hoje em Brasília e matou o filho. Uma média. Uma médica? Aham, Qual morava a idade do filho? tinha uns 4, eu acho. Aí foram ver e o menino tinha sido internado já em outra época porque tinha tomado o remédio dela até então, né? Aí foi pro hospital, fez lavagem e sobreviveu. Aí quando foi hoje, eu tava na portaria do prédio, aí ela chegou gritando com o pescoço cortado que tinha matado o filho dela.
Aí a polícia foi lá e encontraram uma mamadeira e um monte de caixa de remédio na lixeira. Aí tipo, ela fez a mamadeira com todos os remédios, sabe? E o remédio era dela porque ela tava afastada do trabalho já por depressão. É igual o caso Aí daquela ela- mulher que que deu você a falou. amnesia, ela também consulta. Que congelou? A história do... Não, ela tava. Pegou uma faca e cortou. Cortou o pescoço assim. 3 dias de vida. Mas ali era estado corporal, né? Ela é depressiva. Então, é depressão pós-parto. 4 anos é uma discussão muito grande, né? Se ainda configuraria. Tem literatura que diz que sim, tem outras que dizem que não. Mas pelo jeito aí a coisa era bem profunda, né? Já estava histórico, né? Era médica do SAMU de Brasil. Gente, vamos aproveitar, cada um está contando uma tragédia. Porque esse negócio tão maluco nesse domingo aqui em Londrina. O cara brigou com a mulher, e você viu? E daí ele foi na beira da janela, o quarto andar, nem era tão alto, dizendo que ia se matar, rolou aquela confusão, a mulher não deixou e tal, veio os familiares e tal, não sei o que, abafou. 15 minutos depois, ela, a mulher, que caiu. Caiu, se jogou, foi jogada, sei lá. Eu acho que foi Foi jogado, porque ele jogado. estava bem machucado. Porque o cara ia se matar, aí ele fez todo o furto Ele dele estava e se bem matou. normal, Daí ela assim, com uma cara pulou. bem serena. Mas eles fizeram Foi hoje jogada, com a. certeza. Mas tá uma Certeza, porque confusão. ele aqui. estava muito machucado. E Eles ele enterraram passou ela, pano na parece que ela cara. tava cheia de Hematoma, hematomas. e ele também estava todo. Ele jogou ela? Não. Só que ele tava com a maior cara assim, de loucão mesmo, assim. Ele. Aham, só isso de fala. E tava ele e a irmã em casa, e a irmã dele passou pano no apartamento antes da polícia entrar pra tirar. Como que chama quando desenterra? Exumação. Eles fizeram hoje, parece. Cara, uma pessoa. Por que internou se tinha essa Então, não sei. Fizeram uma exumação. O que eu fiquei sabendo é que a exumação foi feita para ver se ela foi Envenenada, né? envenenada, mas eu falei assim, mas não. Mas já não- deveria não colher os colher, líquidos dela, então, tudo. isso que Foi eu- um homicídio, em tese homicídio, né? Feminicídio. Feminicídio. Tinha que ter feito tudo antes. Tudo. Não, agora, gente, é porque eu já trabalhei com laudos policiais, lendo e entregando para o procurador, para o promotor na época, os laudos. Você vê cada barbaridade acontecendo. Assim, porque eles trabalham, não é nem criticando, o volume é muito, são poucos peritos, né? E são coisas assim que você fala assim, gente, teve situação que a gente tinha que, eu ia com o promotor do Tribunal do Júri, nós tínhamos para tirar fotos do lugar, tipo, 3 meses depois que o homicídio aconteceu, porque não tinha foto. Por exemplo, tem uma foto, esse foi um caso que a gente levou até um susto, porque eu fui tirar foto e o cara quis me bater, foi uma situação bem... Na ingenuidade eu saí com um policial, um promotor e eu, com a máquina fotográfica, eu Orlando, bate foto do orelhão lá. O cara correu no orelhão, chamou a polícia, agora bate foto. Aí o cara do bar do orelhão já tinha sido prejudicado, porque foi reportagem lá, perdeu clientela. Aqui você não vai bater foto, ele já foi com o pedaço de pau pra cima de mim. Tá bom, tchau. Fui embora, quietinho, né? Mas assim, de um homicídio, a polícia tirou uma foto do corpo dele no chão, foi só isso. Não tinha outra foto. Aí o promotor não tinha como se referenciar de onde veio fulano, de onde veio esse canto, o que aconteceu, de onde ele veio caminhando. Não tem nada disso. Despreparo. Isso, assim, isso é um caso muito despreparo. É uma coisa medonha. Só um parênteses, quando você falou ali, você falou assim, mas quando tem 4 anos é outra coisa? Não, é porque é uma discussão muito grande sobre até quando dura o estado corporal. Então alguns colocam, são 6 meses até depois do nascimento. Mas, por exemplo, já teve o tribunal de júri em Brasília, em que o promotor colocava a criança tinha 3 anos, e foi alegado estado corporal e foi aceito. O tribunal de júri não aceitou. Estado da mãe? Estado corporal. Mas é 3 anos? Sim. Eu tenho na minha escola gêmeos que a mãe teve 3 anos e ela está em tratamento até hoje. Ela não consegue ir nas reuniões. Quando vai, a gente tem que cuidar e o Há uma pai. discussão muito Porque grande, ela fica totalmente- porque não é tão imediato E só. foi depois do parto que ela é. A questão é até quando vai? Desencadeou. E aí? Se não cessou, se não curou. 3 anos. Porque é um surto, né? Ela pode ter um surto depois não retomar, né? Parece que sim. É porque o conceito de ao matar não está matando o bebê em si, né? Está se matando. Ao matar, não está matando o bebê. Então, nesse caso de Brasília, a mulher liga para a polícia e informa a polícia, olha, tem uma mulher que matou um bebê. Bateria. Bateria. Você quer colocar o caminho?
Ela mesma? Ela a liga. médica é essa? Não. Não, Agora da médica, era ela que pediu socorro. Ela pediu né? socorro. No porteiro lá. Ela foi no porteiro pedir socorro, né? Aí o que Mas será ela que deu conta acontece? A que pessoa ela tinha cai em feito? si, ela cai, Deve ter Nossa, sido. não consegui Mas ver ela isso. colocou Mas vai e a volta, situação. vai e volta. Ah, vai. Não volta integral, não. Uma vez, não. E assim, porque senão Não curaria. consigo. Certo, Não tem isso, como, não. né? Não. O delírio acontece, né? É o céu aberto, é o caos. Esse céu aberto, aí Céu aberto sempre era do do outro falou. é diferente do suicídio, essa situação, né? O surto para suicídio, o surto. Aí é outro assunto, São outros né? caminhos, vai entrar outro caminho, né? Mas é o caos do caos, É o caos, de qualquer forma, é o caos Mas acontecendo. é o caos do caos, né? Vamos dizer assim. É o caos do mais caos, né, gente? Caos. Caos do caos. É um caos. Que é tão caos que nós já estamos no caos, né? Não, mas é o caos psíquico. Um caldo. É que na verdade é que o não caos com ordem. ordem. A gente está no caos com ordem. Esse é o caos sem ordem. Nós, na verdade, temos o pseudo-caos. Vou pegar um gancho que você falou que vai ser bem interessante. Quando a gente percebe essa desordem nossa, neurótica, ela é a ordem. Ela está acontecendo exatamente numa busca de ordem. Foi ótimo você falar isso. Vocês duas, uma trouxe o caos e outra do caos do caos, né? Quando a gente fala disso, eu estou falando da cadeia de significante. Tem origem no processo do recalque, durante o qual os significantes, nome do pai, são substituídos pelos significantes do desejo para a mãe. A partir de então, os significantes conscientes e inconscientes são tecidos, então existem regras, tecidos, conscientes em conjunto, através de metonímia e metáfora, as duas funções que geram significados. Tudo é significado. Então, quando você vê esse indivíduo caótico, onde abre a porta, fecha várias vezes, você imagina que isso é um ato de loucura. Não, há um objetivo. Esse caos é para eu que estou vendo, não entendo a metonímia dele. O analista dele precisa dar sentido a isso, ajudá-lo a dar sentido. No momento que ele ajuda a dar sentido, ele começa a perceber que quando ele faz isso, não é o desejo dele fazer isso. Voltamos àquela história. Ele chega no consultório assujeitado. Não é o desejo dele que acontece. Por isso que dói. No momento que ele percebe que não é o desejo dele, mas por que esse desejo acontece, aí isso toma sentido. Tendo sentido, ele pode abrir mão. Agora, isso é fácil. Volta àquilo que você falou lá na palestra, de fato. É simples assim? Não, isso são talvez anos de terapia para não chegar a muita coisa. E, de repente, dá um passo para trás. Quanto tempo essa mãe, no caso paralelo, né? 4 anos o bebê, já tinha sido internado antes. Há quanto tempo vem acontecendo, tomando medicamento, talvez até fazendo terapia, e de repente dá um deslize desse, né? Então, assim, na verdade, nós não temos um caos para o neurótico, nós temos ordem. Nós precisamos entender que ordem está sendo imposta. E para o psicótico, mais rápido, não pode perder a audição. Você não teve essa aula no outro módulo, você vai ter aqui depois, mais para frente. Então, o desejo, mas você vai ter depois, Chile, vai ter para a sua turma. Né? O desejo, ele busca alguma coisa. Então, o falo é o significante da incompletude fundamental do ser humano. Aí, Rebeca, aqui está falando, né? O que é o falo? Né? É fundamental do ser humano e, ao mesmo tempo, do preenchimento do vazio que ela produz. Então, eu sentir a falta me promove o vazio. Do que está cheio sentir a falta? Do vazio. É contraditório, mas é essa a brincadeira que ela vai fazer com a palavra. O falo me remete ao desejo. O curso ético é regulado pela função fálica, e nesse sentido existem 4 protagonistas. Aí Lacan vai trazer um quarto elemento aqui, o que ele vai dizer? Eu tenho uma relação edipiana, a mãe, com quem a criança tem um vínculo, o pai que interdita, a criança e o falo. Isso é uma relação neurótica. E numa relação psicótica? Eu não tenho falo. O pai não interdita. Não tem nem o pai, né? Uma relação psicótica. Uma relação neurótica eu tenho. Em torno desse último é que gravita o desejo dos outros 3. Todos os 3 aqui estão vinculados ao que falta nesse mito, né? nesse matema lacaniano. Né? Lacan vai trabalhar com esse matema. Matema é um pedaço de um mito. Só ele daí, é só criança do perverso?
perverso é só ele. Só a criança, né? O perverso ele está solilóquio. Entendi. Ele é o próprio pai, né? A mãe é objeto dele e não há fala. Do psicótico não tem um falo, né? Nem o pai. O pai não Ele não se organizou, né? Ele não teve nada, né? Nessa parte, né? Há uma Não desordem. conseguiu em nenhum momento ter... É desorganizado. Há uma desorganização completa. Então nós temos aí, para Lacan, dá tempo? Nós temos o primeiro, porque eu vi tempo, por isso dá tempo. O primeiro tempo do Édipo em Lacan. Ao entrarmos no primeiro tempo do Édipo, para a criança, dentro da ideia já proposta, resposta de um vazio, tanto dela quanto da mãe, ela se coloca imaginariamente como objeto de completude desse vazio. Ela se coloca como objeto fálico da mãe e nesse primeiro tempo não pode ainda ser vista como sujeito, mas como a falta, como complemento da falta da mãe. Ela é o falo da mãe. Grava isso aqui. Ela é o falo da mãe. Primeiro momento do Édipo em Lacan é a criança se torna falo da mãe. Vamos resgatar aquilo que a gente estava falando bem no começo do Garcia Rosa, né? Vamos resgatar aqui. No momento em que eu sou separado do cordão umbilical, eu sinto caos. Como é que eu organizo esse caos? Com uma fantasia. Qual é a fantasia? Agora eu consegui de novo ser completo. Em quem? Olha, enquanto estava vindo o instinto de autoconservação, vinha também o instinto de apoio. Esses dois instintos de apoio e conservação vão gerar a pulsão de vida. Então Freud inicialmente trabalha com duas pulsões, depois ele unifica e transforma apenas numa pulsão. Essa pulsão de vida, ela vai dar sentido a essa fantasia que eu tenho de que eu agora voltei a ser completo. Por quê? Faltava na minha mãe algo, eu era isso. Então eu e minha mãe somos uma coisa só. É o primeiro momento do Édipo. O bebezinho está ali, completamente mergulhado nisso. Entenderam? Quem é o louco nessa situação? A criança e a mãe. É conservação, mas o quê? Conservação e apoio. O louco é a mãe e o filho. É a mãe e o filho. Nesse primeiro momento a mãe está abobada pelo filho, é o que lhe falta, e o filho completa a mãe. Nós poderíamos pensar, nós vamos ter que ter momentos de discussões temáticas. Vocês poderiam, pegando desse gancho que a gente falou hoje aqui, escolher um tema. Uma hipótese, o Alex poderia escolher, por exemplo, depressão pós-parto. E a gente marcar um evento para trazer, uma outra pessoa trazer, uma outra temática, né, ligada a essa questão. Acho que vai ser interessante. Porque se a gente for discutir cada um desses, nisso aqui, a gente não consegue avançar. Mas, por outro lado, a gente precisa disso. Porque, na verdade, isso é o papel da supervisão, trazer essas temáticas que a gente enfrenta no dia a dia. Né? Que é o que vê, né, na hora da terapia. Né? Sim, é o concreto, é a experiência em si. Né? A referência ao pai, nesse tempo, ela é apenas velada. Então vai ter essa observação. O que é velado, o que é revelado. Então, no primeiro momento do Édipo, enquanto o bebê é o falo da mãe, o bebê é falo, ele é o falo da mãe. Até logo. Acabou? Até logo. Ai, que bonito. Até logo. Tem vida própria. Me fala até logo. Nesse primeiro momento, é apenas velado. O que é velado? Que não é revelado. Que não é revelado. Tá certo. Ela aparece envolta, velado é envolvido. Velado é escondido. Nossa, de novo. Não existe. Esse velado aí é velado o que é mesmo escondido. fantasma da Melanie Klein? Que é isso? Do estrutura familiar. Não esquece, já falou pra cara não. Vamos fazer um link. Fala de novo, é envolvido e... Envolvido, velado, Envolvido ou escondido. velado, tá. Escondido. Ele está escondido no significado metafórico paterno, tá? Ele aparece em volta, no significado envolta, né? Está envolvido. Trata-se de um significante presente na estrutura da linguagem e com um peso no universo simbólico da mãe. O pai está escondido, velado. Onde? Na mãe. É a mãe que começa a enunciar para essa criança a existência de um pai. Mas a criança não tem um confronto com esse pai. Não foi revelado quem é. Mas há a sensação, né, da existência de alguém que tiraria ela dali. A sensação. Que ao se colocar em relação ao filho, começa a introduzi-lo nesse universo. Entenderam? Então esse é o primeiro momento do Édipo. Esse nós estamos em 3 anos. 3 anos? 3 anos, é o Édipo.
No primeiro momento, a criança é tudo da mãe e a criança se... Lembra o pequeno Hans está lá, vê a mamãe trocando de roupa, tem uma ereção, pede para a mamãe vir para a cama brincar com ele. Ele não tem uma noção da sexualidade tal qual adulto, mas ele tem noção de que está excitado e que ele é o falo da mãe. E a mãe diz não. Quando a mãe diz não, veladamente a mãe está dizendo assim para ele: você não é único. Você não é só você para essas coisas. Então isso é velado, não é declarado ainda. É o primeiro momento. E nós temos aqui a referência ao pai nesse momento com peso no universo simbólico da mãe, não é da criança ainda. Então localiza o falo e incompletude, falta da mãe, na relação com a mãe. A criança na posição de objeto fálico perceberá que existe ainda carência no outro materno e este se mostrará faltante. Então ela percebe que se ele completa totalmente a mãe não deveria sentir falta de ninguém. A mãe continua sentindo alguma falta. Então ele não é tudo para a mãe. Essa é a percepção que Lacan começa a pescar na criança. Neste momento, o outro, o primeiro, se mostrará incompleto, também barrado. Essa carência será sentida pela criança, envolta na situação de presença e ausência do outro materno, e restará na dúvida: sou ou não sou falo? Então essa é a dúvida que vai parar no menino de 3 anos de idade. Será que eu sou tudo? Ou tem alguém que é também? Ou até mais? Para chegar na segunda fase, né? Então localiza, essa carência será sentida pela criança, isso aqui eu já li, só estou frisando. Então nós vemos o segundo tempo. Entenderam o primeiro tempo? Primeiro tempo, o pai é apenas mencionado de forma sentido, percebido. Segundo tempo do Édipo é marcado pela intervenção do nome do pai sobre a mãe, mediando a relação desta com a criança. Esse tempo marcado pelo advento do simbólico e pela intervenção da figura paterna como elemento privador da mãe. Alguém, de fato, é importante e me tira a mãe. Não sou o Vai fato. dos 3 aos 5. É estudo dos 3 aos 5. Ele não coloca aqui. Dos Não, 3 não. aos 5. Todos os 4, todos os 3 momentos acontecem de 3 aos 5. Não é divididinho assim. Não, é uma sequência. Ele não está dizendo, um 3 ao 4, não. Na sequência, de 3 ao 5, como acontece o Édipo? É todo Édipo. Isso. Tá. No primeiro momento, o pai é apenas velado. No segundo momento, agora o pai é percebido como elemento privador. Uma sequência, tá? Tá. Elemento que vai privá-lo da mãe. Não é tão divididinho assim. Dos 3 ao 4, como que você É, faz? não. Não é Essa assim. sequência. Aí o pai começa a ter uma certa relevância. Olha, e de modo menos velado do que o primeiro tempo, mas não completamente revelado, que o pai aparece através do discurso da mãe. Percebam isso. Através de quem? Do discurso da mãe. Aquela mãe que diz assim: eu sou o pai, eu não preciso de ninguém. Quando se faz isso, aí a mãe não está anunciando a existência de alguém que tira. Então assim, a mãe se colocar como tão forte passa a ser problema. Por quê? Porque o pai não é anunciado como forte. Se o pai não é forte, o que a criança percebe? Opa, tem chance. Entendeu? Se a criança estava começando a perceber que o caminho dela era se desvincular da mãe para agora se envolver de forma simbólica, agora ela percebe: não, na verdade eu tenho chance. Fala Porque mal a minha do pai, mãe mas é não fala, falha, né? né? Mas não, fale mal do pai, mas não Mas- deixe de falar dele. Isso, exatamente. Exatamente. O silêncio é pior. O silêncio Ou é tomar pior. o lugar do pai é pior. A demanda do filho endereçada à mãe, até então o seu outro, estará agora sujeita a um pronunciamento do pai. Então agora deixa de ser velado, olha, o nome do pai, por isso é velado, e ele vai começar a ser falado. O nome do pai vai ser o recalque originário. Quando é que eu vou ter a pancada? Lembra, a primeira pancada não foi lá do inconsciente, né? Na verdade, a segunda, primeiro cordão umbilical. Aqui eu tenho a terceira, que seria é o momento em que eu estou expandindo, o meu ego está crescendo em torno da mãe, recuo, né? A ruptura citada resultará no movimento da criança em direção ao nome do pai, que é correlativo ao recalque originário freudiano. Então ele vai dizer assim, agora ele vai ter sentido baseado no nome do pai. O que é o nome do pai? O não do pai, o limite do pai. Só desfazendo um engano que pode acontecer, e eu percebi que nas aulas a gente acaba trazendo assim, a vida toda esse pai terá que ser o marcador de limite? Não.
Marcador dele. O pai não é o interditor a vida inteira. Podem ter substituto. Não é nesse sentido. É porque, por exemplo, nós criamos o mito de que, por exemplo, a gente já conversou isso e acho que isso não ficou muito claro. Esses dias eu estava pensando, vou ter que falar com o pessoal sobre isso. Nós criamos o mito de que agora o menino está com 5, com 6, com 7 anos. Quem é que diz o não? O pai. O pai já disse o não. O pai é um ato. É um ato de interdição. Uma vez acontecido, estruturou, criou uma estrutura e o limite foi dado. A criança não precisa toda vez voltar para que o pai seja o detentor da autoridade. Já está dado. A única autoridade que o pai tinha era de fazer, de colocar limite de acesso à mãe. Uma vez feito isso, já está feito. Biologicamente, qual é a participação do homem numa gravidez? Não. Tem Na hora de fazer. É Maria. Só fazer, mas não é só fecundar. É um ato específico. O restante é natural, a geração. A mesma coisa. Qual é a única. Não, fazer não necessariamente, né? Qual é a única participação do É ceder. Não sei. Vocês três aí tem que brigar. A mulherada tá querendo acabar com a gente desse jeito. Vocês três, nós 4, né? Não, eu fiquei. Jogou a resposta para os três. Olha só. Não, mas nesse ponto eu tenho que ser. Lista, né? Hoje ele tá. Ou não, né? Luiz, Você me deu em casa também, por isso. Não, aqui não, só fica no meio da mulherada. em casa só eu apanho o tempo todo. Até o cachorro é fêmea, né? Ô, Luana, acho que depois dessa Luiz pode começar a atender já. Então, eu acho que ele está demonstrando a maturidade. Como é que é o silêncio da lista, né? Mas já tem candidatos para ele. Mas, gente, a participação do homem é simplesmente de ser nomeado. Ele não faz nada. Ele é um ser que não faz nada. Ele é nomeado. E ao ser nomeado, a criança compreende que ela não tem espaço. No momento que ela faz isso, está feito. A estrutura está montada e agora o caminho começa a se organizar naturalmente. É porque existe uma preocupação, essa é uma preocupação que a gente está dizendo. E aí, como é que faz? E aí eu falo assim, gente, eu acho que não estou orientando muito corretamente nessa situação. Tem mulheres que falam assim, mas teu pai não existe. Não existe, isso não existe. É isso que eu falei, fala mal do pai, mas não conheço deixa pessoas que dele. falam, Sim, seu pai mas não ele está existe. mencionando. Aí fala, é o papai do fulano, é o papai não sei o que. E meu pai? Teu pai não existe. Quem cuida de você é a sua Certo, mãe, mas sou ela deve eu, falar não. mal dele. Tipo, não presta, não vai atenção, não vem visitar, não sei o quê, Fala mal, desiste, não fala nada. não fala nada. Então, porque Seu pai não existe. Ela fala pra ele que não existe. é complicado. É Como não complicado existe? se ela mostra de fato que não existe. Isso, nós vamos pensar numa criança de 3 anos, tá? 3 anos. 3 anos. Aí é complicado, porque nós temos uma psicose podendo acontecer. Então. A expressão Meu lá. pai existe sim. Aí existe acertar o endereço. Ninguém nada de cegonha. Esse é o problema. Sabe o endereço que as coisas vão lá. Aí coloca Fala aquele assim, negócio deles, né, Luiz? Pois o problema é Fala que assim, tem que ser nomeado pela mãe. Fala assim, eu vi teu pai lá no 5 anos. O problema é que tem que ser nomeado pela É mãe. verdade, mentira. Tem meu psicólogo. Sua mãe falou, Não, seu então pai vai não. trabalhar. Você pode dizer, você sabia que sua mãe fala isso porque ela gosta dele, né? Doida. Então, aí você dá um Aí você empurrãozinho. Você dá um empurrãozinho. Se o menino acreditar, E tá na contar, torcida. e contar pra mãe vem dar uma sua nela. A questão é que os inconscientes se comunicam. Essa é uma percepção de Freud também. Os inconscientes se comunicam. Qual é a experiência que Freud vê? Eu tenho um caso de uma moça, que Freud trabalha no caso dela, em que ela reclama que os homens não assediam ela. Mas não assediam porque ela não está disponível. E por não estar disponível inconscientemente, automaticamente, inconscientemente, ninguém nem se aproxima dela. Não é porque é bonita, porque é feia, porque inconscientemente ela não se predispõe e inconscientemente todo mundo percebe. Então Freud começa a teorizar de que os inconscientes, de alguma forma, se comunicam.
Então nós conseguimos entender as pessoas, não é subliminarmente, subconscientemente. Os nossos inconscientes, os nossos desejos se vinculam. O Freud acredita nisso? Sim, isso é uma percepção dele, Nossa, com base em experimentos de pacientes que vão tendo essa questão. Uma moça vai à festa e nenhum homem olha para ela. E uma outra moça vai e todo mundo assedia, conversa, bate papo. E ele, na verificação da história dela, o que ele pede? Eu esqueci qual texto. Mas foi um dos textos que eu trabalhei já esse ano. Ele percebe que aquela moça, ela de fato ia na festa, não era para encontrar com ninguém. Ela não queria ninguém. Então ninguém nem se aproximava dela. E ele não vai trazer. É diferente do segredo, hein? Não. Nem trabalha a questão do segredo. Né? Da força, da ação, força, porque da... se fosse pegar isso com a força da ação, ela encontraria uma pessoa que eu daria para ela, né? Eu não domino bem isso. Porque quando o Freud coloca isso. Não, vamos voltar no Freud. Quando o Freud fala isso, ela está acessível, seria isso, né? Isso. Ela não está acessível. Não estando acessível, automaticamente, inconscientemente, as pessoas evitam ela, porque já está dito, não quero. E quando ela está acessível, não é uma coisa que ela atrai uma pessoa, ela está atraente. Sim, e aí os que estão também em busca, inconscientemente, já a encontram. Não atrai, exatamente. Há uma conversa. Então, por exemplo, numa situação dessa, a mãe chega e diz assim, seu pai não existe, mas inconscientemente ela deseja esse pai, ela gosta, então a criança percebe. Olha só, você escreveu isso nesse texto mesmo que eu estou lendo? Ó, cadê? Acabamos de ler aqui. A demanda do filho interessado à mãe, até então o outro, estará agora sujeito a um pronunciamento do pai, né? Mãe. X, você coloca lá, mãe, pai, mãe. Mas a química vai ser isso também? Não, tô brincando. Deixa eu sempre marcar no elemento simbólico. Que a gente leu aqui, que ele falava exatamente dessa possibilidade, que conhece o homem como aquele que faz a lei, a demanda do filho endereçado à mãe, até então seu outro, será agora sujeito ao pronunciamento do pai, a ruptura resultará no movimento da criança em direção ao nome do pai, que é correlativo ao recalque imaginário freudiano. Eu me perdi, será? O nome passa a representar a lei como linguagem, também a clivagem. Não, passei, não consegui localizar. Mas ele, no próprio texto que ele leu agora há pouco, falava um pouco disso, de que há uma insinuação. A criança se percebe não tão importante, lembrei, Lamate. A criança se percebe que ela não é tão importante. Aqui. Ó, essa carência será sentida pela criança envolta na situação de presença e ausência do outro materno, que resultará na dúvida. Só não sou falo. Então, inconscientemente, a criança fala assim, opa, será que eu sou tão importante para essa mãe? Será que ela tem alguém mais importante? Essa dúvida é que vai fazer com que a criança perceba que ela não é o falo, e se ela não é o falo, então a mãe tem outro falo. Que a mãe tem um falo. Essa é a percepção. Se ela tem o falo, e aí no mito freudiano é o pênis, se ela tem o falo, de onde ela conhece o falo? É de alguém, que não é dela. Porque lembra, o menino tem a visão de que a mãe não é falo, tem falo de alguém. Porque ela é castrada. Ele é o falo da mãe. Mas se ele não é o falo da mãe, opa, então quem que é o falo dela? Então essa percepção é que vai castrar, ameaçar de castração. E é a enunciação do pai. O pai é significante da castração. Então o nome do pai passa a representar a lei como linguagem que nomeia o desejo, produz também a clivagem da subjetividade em informação inconsciente e inconsciente. Pá! Agora nós temos o inconsciente todo fundado. E o psicótico? Não. É a resposta que você tinha perguntado. Foi você? Não, é da perversão que eu tava meio... não, da psicose. Na psicose, na desordem, eu tenho uma mistura de consciente e inconsciente, porque o ego não foi clivado adequadamente. E isso vai acontecer com a interdição. Clivagem é da biologia, né? É exatamente o que mesmo? Divisão. A clivagem é... Clivagem é divisão. Tá. Clivou, quebrou. Dividiu, cindiu. Vem de cisão, né?
Castração simbólica. Nesse tempo, ocorre a castração simbólica que incide sobre um objeto imaginário, deixando a criança de ser o falo da mãe e de ocupar o lugar do grande outro. Agora ela não pertence mais à mãe nesse universo. Não é a mãe? Então, nós temos o outro e o grande outro. Olha, o falo e a mãe deixa de ocupar o lugar de um grande outro. A mãe ser o outro é mãe, né? Não. Aí. Calma. O outro é a mãe. O grande outro é a mãe que goza. É a mãe que abusa do filho. É a mãe que torna o filho falo. A mãe do psicótico é chamada de grande outro. Essa é a bruxa. A bruxa. Que cozinha no caldeirão do útero. Tá. Que tem que ver o dedinho do Joãozinho engordar. Tá. Então, esse que é o grande outro. Então, no momento em que essa criança escapa da mãe, não é o falo da mãe, ela vai deixar de ocupar, a mãe deixa de ocupar o lugar do grande outro. Então, a perspectiva de Lacan é, a interdição paterna não salva só a criança, mas salva a mãe de ser o grande outro. Essa mãezona tão linda é a mãezona que faz com que a criança seja criança o resto da vida e que o seu inconsciente não seja organizado. Então o grande outro existe. Já o psicótico não tem isso. O grande outro existe na psicologia. É, nome destes. O nome deles é a grande família Beissola. Beissola é o nosso psicótico nacional, não pode esquecer dele. Não sei nem se você sabia. Beissola. O da grande família, esse Besta, da pastelaria lá. Esse Besta, a portuguesinha lá, A gente né? pode fazer uma noite do pastel pra falar sobre isso. Noite do pastel, eu gostei. Gente, pra mim, psicanálise... Gostei disso aí, um estudo sobre Beissola. Ó, gente, um estudo de caso, quem não tiver atendendo, para fazer um estudo de caso do Beissola, né? Verdade. Então, olha só, agora, para a criança, o pai passa a ser o falo. Olha, mudança do significante. Lembra? Significado, significante. Lembra que eu tinha o objeto A, eu arrumo uma forma de dar sentido, mas ele não é alguma coisa, ele encaixa a mãe. Mas a mãe está colocada dentro de um mito. Agora eu tenho uma mudança. Olha, para a criança, o pai passa a ser o falo. Vou jogar um celular na cabeça de dois aí no fundo, hein? Mas é sobre a matéria. Já começou a ficar independente. Conversas Já está querendo dar aula do lado de lá. Conversas paralelas. Acho que a Rebeca... Brincadeira não, professor. Brincadeira séria, né? Oi? Como é que é o negócio? Acho que a Rebeca, minha filha, entrou nessa fala. Ah, eu ia te Para a criança, o pai passa a ser o falo. É verdade. O onipotente e a própria lei. E desloca o desejo da mãe, cabendo ressaltar que ainda estamos na dialética do ser. Qual é a dialética do ser? Vamos brincar com a palavra ser e ter. Lembra que a gente fala assim, nós temos que ser, essa nossa geração é muito de ter, na psicanálise é o oposto. Quando eu sou o falo, eu não sou nada, eu sou o falo. Eu sou a falta, eu preencho alguém. Mas quando eu tenho o falo... O importante é ter a falta, para ter o desejo, né? Eu acho que o desejo de que ter. move... Eu tenho que ter o desejo e não ser o desejo. O desejo, porque tudo isso aqui pra gente chegar no desejo, o neurótico obsessivo. Desejo do Neurótico obsessivo. O neurótico obsessivo, ele passa a ser o desejo de alguém no sentido de trazer, não no sentido estéril, de ser para realizar o outro, mas de trazer o desejo do outro para ele e se impor. E aí é doentio. Mas no Édipo, o que está acontecendo? Na dialética do ser, ele ainda atribui, eu sou o falo, agora ele começa assim, meu pai passa a ser o falo. Quando o pai passa a ser o falo, o pai não dá o falo, porque ele é o falo. Ele vai ter que depois chegar na dialética do ter. O que é do ter? O pai tem o falo, e por ter o falo, ele dá o falo a quem ele quiser dar. Entende a diferença? Se eu sou o falo, eu não dou para ninguém o falo. Então eu sou vítima. Eu sou o falo de alguém. Mas se eu tenho o falo, eu tenho a falta, eu sou o portador dessa falta. Então eu dou conta de entregar para quem eu quiser. Por isso que o menino e a menina vai ter que identificar na figura paterna, que figura? O interditor.
ter o falo, não ser o falo. Então vai ter uma nova dialética. Então nós temos o terceiro movimento que vai acontecer essa mudança. O pai agora no Essa terceiro... frase que eles falam, né? Então o papai é seu namorado? Então, eu tenho duas Tá não meninas. olhando. Ela fala, então o papai é seu namorado? Porque até então eles acham que é irmão, alguma coisa assim que tá vivendo junto ali, sei lá. Não, o namorado dela. Se for menina, é namorado, o papai é meu namorado. A minha... Sei lá, mas ela você fala, que você então história o papai é seu Quem é que namorado? criou essa história? Então, Alguém falou que sei lá, eu não sei. quem que foi que falou assim que eu vou casar? Não foi a Rebeca. Eu vou casar, eu vou ter filho. Com quem você vai ter filho? Com a mamãe. A história do menino era exatamente essa. Eu vou ter filho com a mamãe. Você vai ter filho com a mamãe? E você vai ser o vovô. Olha a construção aí de piada que ele fez. Eu vou ter filho com quem? Meu e da mamãe. E você vai ser quem? Vovô. Quem falou isso? É alguém do curso. A priminha da minha amiga, uma vez falou, mas ela já tá nessa daí, nesse terceiro tempo. Ela falou como se o pai fosse o marido. Então ela falou assim, ela tava brigando assim, ela falou, porque o Fábio, o meu marido, e ela tem 4 anos, eu sou meu pai dela, e ela falou assim, o Fábio, o meu marido, várias palavras. A menina ela fala, então o papai é meu namorado. Ela fala, então, aí ela caiu na reação, tipo... Não é dela, né? eu acho, não é minha. Olha só. Acho que ela entra nessa fase. O pai deixa de ser, no terceiro momento, e passa a representar. Agora ele não é mais, não é o pai que eu quero, mas o pai representa a interdição. No terceiro tempo do Édipo, o pai aparece desvelado, não porque alguém tem que é o velado. Agora ele é desvelado para a criança e se mostra não mais como a lei, mas como seu representante. Então a lei não é o pai, ele apenas a representa. O pai não é mais o falo, mas tem o falo. Então agora eu vou seguir a lei do meu pai, não vou seguir o meu pai. Eu sigo a lei do meu pai. Aquilo que vem dele. E lembra, o pai não é uma pessoa, é alguém que exerce uma função. O pai aqui perde sua onipotência e mostra também castrado. Então se meu pai é castrado, eu posso até ser castrado e ter a lei do mesmo jeito, ser portador. Mas aqui eu não entendi agora os pais Eu achei castrados. contraditório. É porque se Ele eu... não é o falo. Não, Ele não é o portador do falo? portador do falo. Ele vai ser Ele está castrado. Se ele não fosse castrado, ele seria o falo. Como ele não é o falo, ele só tem o falo. Ele é castrado e tem o falo, então ele pode dar o falo para quem ele quiser. É a coisa do dom que circula. Né? O dom que circula, eu posso transferir. Aí então, se eu posso transferir, então a força que ele tem, eu posso ter. A lei que ele porta, eu posso trazê-la para mim. Não é dele essa lei. Porque se a lei for dele, eu não posso tocar, é dele. E eu não enfrento ele. Agora não, ele está com ele, não é dele. Então ele pode me entregar. Então essa lei é portável. É quase como aquela coisa do bastão do rei, que dele passa para o outro, é uma coisa meio assim. Sim, sim. E é Dá nessa pra fase fazer que a essas criança começa a sonhar que ela foi no casamento do pai e da mãe? Ou não? Sim, Você eu pode nunca ser- vi nesse sentido, mas Tá. caberia. Ela chorou porque não tava Caberia. no casamento. Aí eu vi Mas isso. é porque isso aí você está trazendo é o CAT, né? Mas como Meu ela testezinho. foi filha? Ah, foi porque eu vi Você um vídeo. apresenta as figuras. Eu vi. E Não, não é? Quer dizer, você já trabalhou com esse psicoteste? Você já viu? Ela chorou, eu achei que ela tava achando legal. Eu da casa da. Como eu não tava lá? Eu queria estar lá no seu O vídeo casamento. que eu vi não nesse quero. A menina tava Indignada. com o álbum na mão com o ciúme da daminha de honra. Como você beijou essa menina? Com inveja É da... a noiva beijando a daminha de honra, aí depois a mãe filmando a filha com o álbum de casamento. Como você beijou essa menina, mãe? Aí ela, filha, você não existia, você não tava. Ela, É. mas não Tem essa podia ter compreensão que como eles acontecido. todo mundo, né? Mas você lembra aquele testezinho? Eu acho que o CAT. Você apresenta a figura da festa e aí uma das coisas que a criança pode trazer, se está vivenciando um momento de piano, é do casamento dos pais. Né? Então assim, porque a figura que você apresenta assim, teve uma festa, né? E aí o menino estava lá de fora da festa, né? Então, para a criança descrever o que aconteceu antes e o que aconteceu depois.
E ele pode trazer assim, teve uma festa de casamento do papai e da mamãe, um casamento, e eu estou triste, estou do lado de fora. E aí ele está se sentindo na triangulação excluído, o Édipo está consumado. É interessantezinho. Eu acho que eu sentei. Vocês viram a dificuldade do CAT? Não, eu tive como teste, na verdade. O CAT, eu tenho material do CAT, é maravilhoso lidar com isso. Eu aprendi a trabalhar com o CAT. CAT é um teste que você aplica com figuras. Tem masculino, tem para adultos, né? Aí não é CAT. É Child. Entendeu? E tem o TAT, que é para adulto. Né? Você, pro CAT você tem as figurinhas infantis. E no TAT são acho que um grupo de figuras que eles vão cadenciando as emoções. E é um teste que você tem que aplicar de uma vez só, porque ele vai levando a criança para um encadeamento emocional e até, então ela vai, de repente cai. Né? Tem um momento de estresse e tem que ser aplicado naquela sequência. Isso é para teste. Eu utilizo como técnica, mas aí eu vou utilizando sessão a sessão, cada uma das figuras, para elaborar todos aqueles momentos e perceber em que momento a pessoa está vivenciando um sofrimento mais intenso. É igual o TRO, que é o teste das sombras. Você já viu esse teste? Ele é psicanalítico, é interessante, são sombras. Sombras? As sombras, se chama TRO de Phillips. Não foi passado aqui no grupo? Você apresenta... A Milena mandou, é legal? Eu vi que você comentou. Qual que é? A Milena mandou um teste aqui, tá? Eu estou procurando. É o Rorschach? Ah, o dela é o Rorschach. Ah, é das manchas, né? Nem devia estar mandando aqui. O Rorschach, aqui, primeiro que ele é de psicólogo. Se a gente quiser mexer, é melhor trabalhar com o Zullinger, que você só pega 3 figuras. Vocês já viram o Zullinger? Você pega 3 figuras de Rorschach. O Rorschach é pancada. E o que acontece? O Rorschach é complicado. Ele é difícil, ele tem muitas variáveis, ele é muito exato. Por que ele é muito exato? O diagnóstico do Rorschach é preciso. Então, assim, de fato, o que você está vendo ali, ele é científico. O curso é uns 3 anos para... Muito profundo. Então, assim, aquele videozinho, ele minimiza muito o teste. E valida, porque quando a gente vê a figura do teste, a gente não pode mais passar por ele. Por isso que é proibido divulgar isso. É proibido. A gente que assiste o vídeo não tem mais como passar por esse teste, por exemplo, porque não tem mais... Ainda bem que eu nem vi, então. Eu já passei por isso, eu fui E ele é pra? Fui paciente dele, fui aplicado. Ele é de diagnóstico, né? Ele é um dos mais aquele que você vê, sabe? Que todo filminho tem esse aqui, né? assim, que parece que você vê, fala borboleta. Eu nem assisti. Quando aplicaram, eu fiquei 2 horas e Nas meia. imagens procurando, sim, aquele que até tipo, você Parece um rolo de tinta, assim. É porque assim, o psicólogo para aplicar, ele tem postura, ele tem jeito de falar, ele tem o que falar, ele observa o período de latência, Na quanto verdade tempo você demora para identificar. ele estuda aquilo, né? Não, digo assim, mas ele tem é um método até postural, ele observa o que você faz, se você pegou, se você virou a folha, se você demorou, quantos segundos você demorou para responder. Cada coisa gestual é cada no considerado. protocolo já tem a identificação. Então, quando o psicólogo chega a um parecer, ele não chega igual o psicanalista que deduz e supõe. Não é suposto. Então, quando eu apresento o teste das sombras para alguém, por exemplo, eu apresentei para o paciente as sombras, e ele identificou uma sombra, e eu pedi com a base do TAT, me conta o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. E ele viu um menininho, era uma sombra, que você pode tanto entender que ela está entrando no quarto quanto ela está saindo do quarto. Que é sombra, então não tem frente e verso. Então o menino pode estar saindo do quarto, pode estar entrando. E ele colocou que, ele contou toda uma história, a partir dali eu deduzo, né, o sofrimento que ele está. Nesses testes não há dedução. É muito criterioso. Né? Então, assim, Eu já tive bastante até na minha. Falta muito ainda. Mil e poucos. Mil e poucos reais nas contas para você. Nosso horário já. Já vamos fechar pelo menos o Édipo. Gente, 5 minutos para encerrar aqui. O pai não é mais o falo, mas agora ele tem o falo, certo? O pai agora, por ter o falo, ele passa a ser doador do falo. Olha, nesse tempo, Lacan acrescenta ao pai freudiano a figura do doador. O pai é o ser que tem o falo e tem a função de mostrar que o falo circula.
que o Alex tinha colocado a questão do falo circular, né? Podendo doá-lo ao filho ou mostrar à filha onde encontrá-lo. Não é o pênis. Lembra? O pênis é um mito que Freud captou. Agora é o falo, é a falta, é o desejo, é um desejo circulante. É isso que é encontrado naquilo que é apresentado por essa figura interditora. Se o pai não interdita, essa figura não interdita, não é nomeada a interdição, não acontece todo esse caminho. Então agora o pai é o pai que me permite ser uma pessoa desejante. Aí entra na dialética do ter. Sai da dialética do ser, onde o pai é a lei, agora entra na dialética do ter, onde o pai nomina a lei. Aqui é o totem tabu acontecendo. Nós já estudamos totem tabu, né? A Rebeca faz uma seguinte afirmação, só para entender se ela está nessa fase, se é normal. Ela fala assim em casa, papai e mamãe manda. Ela fala, eu mando na Nina, que é a cachorra. Ela entende que em casa existem as regras, as normas, quem manda, quem coordena é o pai e a mãe. Mas ainda o pai, aí a dialética do ser ainda. Nessa frase, a dialética ainda é do ser. Papai e mamãe manda. Então, o certo e errado porque o pai mandou. No último mas daí momento, depois, logo na sequência, ela afirma, e eu mando na Nina, que é a cachorra. Ah, sim. Então ela se sente. Aí ela, tipo, eu mando. Foi doado, então, para ela, essa Mas foi interessante um dia que eu cheguei e falei pra ela, nós dois, porque ela tinha medo da cachorra. Aí ela falou assim, filha, você é dona dela. Você não precisa ter medo, você é dona. Aí no que ela falou assim, então eu sou dona, sumiu o medo. Aí ela passou a se impor. Sabia que eu usei essa técnica para lidar com o medo de alguns pacientes? Empoderamento? Não é empoderamento, é um empoderamento, mas não é... Não é um empoderamento. Lembrei da Dilma aqui, tudo bem. Mas não é. A pessoa chega com medo, você pede que a pessoa, é uma sugestão que você dá para a pessoa, que ela traga o medo dela como um animal mais aterrorizador. Vamos pensar, aí você induz a pessoa a buscar um cachorro. O cachorro mais feroz do mundo. Rottweiler, não sei o quê. E agora esse cachorro tem uma coleira. A pessoa você está induzindo ela visualiza então, o cachorro com uma coleira. É hipnose. Aí você está induzindo a pessoa a ver aquele cachorro, primeiro o inconsciente dela, o subconsciente dela, né? Ela aceitou jogar com você de trocar o medo por um cachorro muito feroz. Representou. Agora você coloca uma coleira. Aí você pede para a pessoa dar um nome para o cachorro. A pessoa dá um nome para o cachorro. Fala assim, sabia que quem dá nome para o cachorro é dono dele? Então você é dono desse cachorro. Esse cachorro é seu. E aí, como o cachorro é seu, manda ele sentar. Aí a pessoa manda ele sentar, agora manda ele dormir. Passa a mão no cachorro. Então, assim, normalmente a tendência é que a pessoa que está vivenciando aquele medo muito intenso, agora ela faz o que ela fala assim, é meu, se é meu, não tem mais tanto medo. Então, algumas vezes, e é hipnose. É conversacional, mas é hipnose. Mas acho que você captou bem a questão da doação. Então, ele agora entrou na fase em que ele é doador do poder. Sim. Ele porta o poder, não tem o poder só ele que manda, né? O ser não pode ser doado, o ter sim. Ter ou não ter, essa é a problemática a partir de então, pois o significante fálico, assim como as pessoas da mãe do primeiro tempo, se fará presença e ausência na vida do sujeito. Agora eu não preciso mais do pai e a mãe, porque eu tenho a força do pai e a mãe para tomar decisão. Percebe? Essa falha vai começar a acontecer no neurótico obsessivo, porque ele vai precisar da figura do pai e da mãe, que é o desejo do outro, invadindo ou validando e invalidando ele. Então ele acerta ou erra nas decisões dele com base no outro. Então está havendo uma falha nessa transmissão. Então, ser ou ter eis a questão. A participação do pai nessa fase é tão importante quanto na segunda, quando rompe a célula fálico-narcísica, pois é dessa fase que depende a saída do complexo de Édipo. O pai, potente, possuidor do falo, pode produzir a ponte e recolocar o falo como objeto desejado pela mãe e não apenas como objeto do qual ela pode ser privada. Isso na dialética do ser. Né? A tríade edipiana se consuma e estrutura. Podemos dizer que a criança capturada pelo desejo da mãe é libertada pelo pai real enquanto representante do pai simbólico. Nós não temos então um pai, nós temos dois pais. O pai real,
Quem é o pai real? Pode ser o pai biológico, pode ser uma mulher, pode ser o tio, o avô, o trabalho, o chefe, o vizinho. Um pai real. Né? E ele carrega o quê? O pai simbólico, o castrador. O slide anterior que separou, né? A tríade, então. Isso, essa é a tríade edipiana que ela vai se consumar nessa estrutura. Ficou claro para vocês a questão de como é que o Édipo que vai resultar nessa questão dessa internalização do desejo? É esse desejo que vai permear o neurótico obsessivo. Então, aquela forma de ver a vida do neurótico obsessivo, ela se resolverá com o resgate edipiano. Porque esse Édipo aconteceu nessa criança. Do contrário, ela seria psicótica. Só que o obsessivo ele está fixado, não vamos esquecer da percepção da fixação. Ele está fixada numa instância anterior ao Édipo. O neurótico obsessivo está na fase anal. Então ele vai lidar com os problemas dele com quais ferramentas? Anal. Por isso que é essa coisa da contenção, Sim, tudo vinculado ao anal. Que é aquele que é o parcimonioso, obstinado e... Obstinado, constipado, né? Preso, né? Não, obstinado teimoso. Parcimonioso e constipado. Parcimonioso é o constipado. Parcimonioso é constipado. Obstinado teimoso. É o que agride. E o... Está na ponta da língua e não sai. Olha uma falha aqui. Que eu tô... Hã? Não, porque isso é parcimonioso. Ordeiro. Né? Ordeiro seria... Ordeiro, porque esses dias está organizado. As pessoas têm que estar organizadas fora. Ordeiro significa ordem. Fernando, é muito difícil tratar o obsessivo. São os mais difíceis. São os mais difíceis. E por que são os mais difíceis? Porque é deslocado, você não consegue... Lembra que eu expliquei com vocês da cadeia de significantes? Imagine, você está com o significante aqui para você achar aqui. E aí você fala, então é tal coisa. Não é tal coisa, tal coisa. De repente você está lá, você descobre que tem uma encruzilhada. Então talvez você nunca chegue na emoção primária. E é por isso que vai surgir o que Lacan vai chamar de matema. O que é o matema? Nós não precisamos do mito como um todo. Nós precisamos daquilo que vem no mito. Por exemplo, isso acontece desse jeitinho. Não. É como se acontecesse. Isso me traz mais ou menos o que deve ter sido. Não pode ser exato. Então eu não tenho mito, eu tenho matema. Eu tenho algo que se refere a essa estrutura. Então, todo esse mito me conta alguma coisa do que aconteceu. Alguma coisa. Por quê? Porque eu não dou conta do todo. É muito complexo. Então, se eu ficar buscando complexo, 20, 30 anos de terapia e não resolvo nada. Então, o que eu tenho? Eu tenho que preparar meu paciente para ele ser feliz, viver bem. Com o quê? Com a estrutura dele, do jeito que ele é. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que entender que isso é dele. E todas as vezes que isso é invadido, por exemplo, hoje eu estava atendendo uma obsessiva, extremamente obsessiva. Então, todo o processo de obsessão que começa a acontecer, de se sentir invadido, fala assim, ela disse assim, eu fiz a troca de horário hoje, né? E ela falou assim... Nossa, mas é terrível, né? Não, ela veio me agradecer, ela pediu, falou, que bom que você conseguiu trocar, porque hoje eu não consegui ir para o trabalho. Eu levantei e eu só fui para o trabalho porque eu conseguia ser mandado embora. E eu falei assim, por que aconteceu agora? Não, nada, não aconteceu nada, mas você dormiu bem, não consegue. Dormiu bem, não aconteceu nada, mas quando eu chego, aí começa a trazer histórias do trabalho. Então, é obsessivo, invade. Do nada o pensamento vem. E o pensamento vem, não sou bem-vinda lá, ninguém gosta de mim. O ambiente é horrível. Falei, então pede demissão. Não, eu gosto de trabalhar lá, é o melhor trabalho do mundo. É bom ou não é bom? Não está vinculado. Os obsessivos são contraditórios? São, eles funcionam no formato de paradoxo. O que você perguntou? São contraditórios. São contraditórios. Por isso, Silvio Santos. Os obsessivos são Os contraditórios. obsessivos. O Silvio Santos. Agora, o obsessivo constrói paradoxos para tentar resolver, não resolvendo nada. Para tentar resolver, não resolvendo nada. Porque se ele resolver, ele desmanchou a armadilha que ele montou para ele mesmo. E o obsessivo é alguém que monta a armadilha para si. Então ele foge das armadilhas dele.
É muito complexo. Nossa, Você Deus. assiste um dos ratos, né? Eu tinha uma paciente obsessiva que um dia ela falou assim, toda vez eu venho aqui com coisa que eu quero falar, mas sempre vem um monte de coisa aleatória na cabeça e eu sempre falo coisa nada a ver. Aí eu falo assim, ótimo, o objetivo da terapia é esse, né? Fala o que vem na cabeça. Aí na sessão seguinte ela falou, hoje eu trouxe um papel. Eu quero falar disso. Patrão, é incrível. Você viu na mesa um papel todo riscado? Eu? Você chegou a ver o papel? É que eu esqueci na mesa o papel todo riscado, era um paciente obsessivo. Ele risca, pá. E ele vem com uma lista enorme. Já falei sobre isso, agora também já falei. Aí, é desse jeito, então você acha que é assim? Eu falei, eu não estou falando nada para você. Não, mas então, é assim que eu acho que tem que fazer, né? Ó, não, já risquei. E se ele não riscar... Você sabe que eu invejava uma paciente minha que me contava que a terapia dela, antes, quando eu não fazia terapia, eu falei, gente, nossa, que legal aí, que eu sempre tive inveja de obsessivo. Aí, ela, na agenda, ela marcava sessão tal, foi assim, não sei o que, eu achei ela falou, eu tenho agendas dos Você anos. sabe imaginar o sofrimento interno que eles passam para ter isso. Aí eu Isso é uma forma de Mas eu organizar tinha os agenda do todos, quê? né? Eu tive Todos os sessões, eu O diário da sessão, eu achava aquilo o máximo. Aí eu falava assim, gente, deixa eu até ordenar. Eu lembrava dela, às vezes, quando eu estava na recepção da terapia, eu falava, deixa eu dar uma... E punha 3 temas, assim, que eu queria falar com esse cara. O Freud, no caso do obsessivo, do dos ratos, é que ele desconstrói e fala assim que é bom que o terapeuta não faça anotações na hora da consulta. Porque aí você perde detalhes e você acaba direcionando o seu Não, e paciente. até a pessoa acha que fica um pouco desconfortável, né? O que você está anotando aí? É um obsessivo tem esse caminho. Você não tô te Não, eu quando eu coloco. Mas é isso que você acabou de falar, que eu tenho um caderninho que eu não fico, mas eu anoto alguma ideia que eu vou falar, né? E ele faz essa. O que você anotou? Desse jeito. E a pessoa começa a pensar, por que quando eu falei tal coisa ele não assim, não falou sobre tal coisa. É até aquela distinção do que é importante ou não, né? Tipo assim, assim ele é uma Não coisa estou importante. fazendo o nível da normalidade, já trouxe papelzinho. Não tem que pegar. Gente, ok? Então, olha. Paramos em Generosa. Eu tenho que ficar cuidando. É que eu falo alguma coisa. Nós vamos perceber semana que vem. Desejo obsessivo? Vocês querem continuar? Tem duas ainda para discutir isso. Querem continuar ou querem continuar? Qual que é o nosso próximo assunto? Luto-melancolia. Nós temos 2 páginas. Tem 2 A gente tenta, vocês não falam, vocês não estão sabendo que a gente está Gente, olha, pelo calendário, semana que vem nós começaríamos luto e melancolia. A gente vai estudar o processo de depressão e de bipolaridade. Eu devo gastar com vocês no mínimo 1 mês e meio para discutir isso. O que eu preciso saber é o seguinte, nesse aqui, olha, o que eu ainda discutirei com vocês? Mas talvez dê para a gente abandonar já isso, vocês tendo material e lendo. Mas é vocês que vão dizer isso. Que a neurose obsessiva em Freud, aí discutimos o homem dos ratos e as consequências imediatas da vida. Porque O outro é o... Nossa, eu fico olhando pra aí nós veríamos a neurose obsessiva em Lacan. E... Ai, eu queria ver isso aí. Aí a gente entraria. Isso para vocês terem ideia, nós estamos na tela 98. São 200. Tudo bem, a gente vai embora. E se a gente se comprometer a não te interromper na próxima aula? Vamos fazer o seguinte, na próxima hora pode ser Não, a muito gente texto. tira as dúvidas do final da aula. Certo. Comprometer o quê? A não interromper ele na próxima Mas aula. porque o meu problema Porque do ele vídeo vai é e se volta, vocês vai e saírem volta. da dúvida. Não, daí a gente fala anota demais. e fala. Não, mas pergunta a dela. gente- O que é Não, a importante gente é que fala vocês porque a aprendam. gente... Né? A gente Vamos tem então, dúvida, a gente tem que aprender. Então eu vou parar aqui, ó. Mas é Eu estou desconfiando porque tem muito obsessivo. Certo, gente? Perfil. A Rebeca que instala Permaneceu o eu mês. sou obsessiva. Eu tenho uma A sugestão. Rebeca que instala o Chico, só desliga a câmera para mim atrás, por favor. Oi, aí eu bem nas Nós vamos costas. gravar tudo Aonde isso. que é? A minha sugestão é Tem assim, que É o menino mostrar. atrás. eu acho que a minha sugestão Não sei o que é atrás. É o vermelhinho? conceitos básicos